Vale das Trevas. Da ponte pra cá. Sejam bem-vindos ao Vale das Trevas, da ponte pra cá. Eu sou o Rafael Damasceno. Eu sou o Henrique Ferraz. E hoje, então, nós vamos começar a segunda parte do podcast La Sombra. E junto conosco está Ivan Soares e Vinícius Soares. Não são parentes. Não. Só de clã. Só de clã. É, coincidência. Será? Não existe. Mas vamos dar-lhes aos comentários? É, Lilico Perninho. O primeiro comentário é do Henrique. Novamente, não sou eu. O Dino fica flodando nos comentários. Pra gente ter comentários. O primeiro comentário é: já estou baixando. Sucinto, e é isso. Baixando o que? O santo? A baiana? O que tá baixando? Aí vai lá e conversa com ele, cara. Mas isso aí, meu velho, ó, abaixa aí, baixa os episódios aí e manda ver. Baixa aí. Abaixa aí. Abaixa aí. Isso aí, meu velho. Baixa aí. Abaixa aí, meu velho. Espero que tu curta. Vocês são... Pô, você... A culpa não foi deles. O próximo comentário é do Thiago Melo. Parabéns pelo episódio. Bom, também outro comentário sucinto. Muito obrigado. Simples. Valeu e brigadão e continue comentando. Valeu, Champs. Valeu, Thiago. O próximo comentário é de Vakhu, Memória dos Esquecidos. Esse podcast está chegando a vários novos lugares, contendo muitas informações interessantes e divertida. Parabéns pela iniciativa e que Gaia os abençoe. Entre aspas, estamos de olho. Que papo é este Gaia, meu? Abençoar a gente, como assim? Nos Pelo que dá a abençoar. entender, nós temos Garou na nossa cola. Então temos lupinos nos observando. É isso aí, produção. É isso aí, mas Pode isso, Arnaldo. O problema deles é eles terem que atravessar a ponte. Se eles conseguirem chegar até a ponte para atravessar, já são outros 500. É, cena do Cruzada. Deixa vir lá na ponte. Preocupação Deixa é só vir. se eles estão com coleira antipulga, porque meus cachorros são de pedigree, não pode passar pulga pros meus cachorros. Esses pulguentos tem que estar no lugar deles. É. Tá aí, será que eles estão com vacina antirrábica em dia? A gente compra um pedigree Champs pra quando eles vierem. E deixa É que eles na real, pedir. cara, bem de boa, cara. Pra qualquer garou, cara, a solução é comprar o uísque sachê. Não, isso aí é pra gato. Isso é pra pra Basté. Isso é pra Basté. É, compra ali um pedigree ali, toca ali num cantinho que eles vão. Cara, com garoto não gasta dinheiro, tu pega um graveto e diz, olha o graveto, vai pegar. Deu, velho, tá feito. Resolveu Acabou a o briga. problema. Uma piscina de prata. Mas aí começa uma briga entre eles. Mas aí não é mais problema nosso. Não, mas problema. Aí é problema deles. Próximo comentário. Toca do Nosferatu. Encostou ali, ele. Eita! Vamos lá, de novo. Baixou dele. Muito bom o conteúdo de vocês. Nós estávamos precisando há um bom tempo de um podcast de vampiro de qualidade. Desde que o Storycast sumiu, estou ansiosamente aguardando o podcast do melhor clã de todos, o clã Nosferatu. Abraços e sucesso. Ô meu velho, só pra retificar, tá? O melhor clã não é o Nosferatu, é Tremere. Eu tinha contato com o pessoal do Storycast até, mas depois eles subiram, né? Eu escrevi uma matéria pra eles. E acabei não terminando a matéria, mas tudo bem. Deixa pra lá. Não tô magoado por causa disso. Nem um pouquinho. Coisas que acontecem. Clãs aparecem, clãs somem. Clãs bons são substituídos por Tremere. E a vida assim segue. Baixa os clãs achando que são altos clãs. Mas continue me mandando recados, comentários aí que só nos dá incentivo pra continuar. E voltou o Henrique. Oi, sou eu de novo. A minha pergunta totalmente sem sentido é: se vocês pudessem misturar duas linhagens de sangue, clã ou linhagem, qual vocês misturavam? Ele deixou aqui uma sugestão, ele deixou aqui um exemplo. Eu misturaria irmãos de sangue e filhas da cacofonia. Ia criar o que chamo de coral. 7 vampiros iguais cantando em unissom uma melodia que daria dano pra caraca, além de loucura de brinde. Esta é a minha pergunta e quero uma resposta criativa de vocês. Fui. Uma parada da loucura precisa de um malcaviano no meio disso. Pois então. Ou uma demência. Cara, mas imagina só. Bem, Né? Pra misturar. Mas a gente tava conversando aqui, seria La Sombra e a Samita? Eu voto nisso.
Ou se não, Toreador com a Sombra. Dá a ideia dessa mistura aí. Toreador com a Sombra, eu falei que na primeira vez que foi apagado o áudio, graças ao Rafael, foi... a culpa foi do Rafael. Seria Toreador e La Sombra e viraria um desenhista de hentai graças aos tentáculos. Ia virar o Call of Cthulhu, aqueles quadros com um monte de tentáculo assim e tal. Próximo? Vamos lá. O próximo é da Larissa Chewanko. Ela diz: encontrei o podcast de vocês no Spotify. Entre parênteses, estou estudando para ver se consigo mestrar vampiro. Preciso sair da maldição do D&D. Sim, concordo plenamente contigo. Saia do D&D, venha para o vampiro. Venha para os braços da mãe, quer dizer, do pai Caim. Ele ia falar Mãe Sombria, mas esse que não teve. Senão ia ser Ele tem um pezinho lá. ia ser os Banu lá, né? Aí nós ia ter que te destruir, mas... Tentar, né? Continuando, estou simplesmente amando. Sim, e isso ela colocou em letras garrafais. O cast é ótimo, muito gostoso de ouvir, além de trazer muita informação e ainda tem roleplay. Como comecei a ouvir ontem, cheguei agora no 3º episódio, mas estarei em breve acompanhando as postagens de vocês. Espero que continue e desejo muito sucesso. PS, eu quase joguei uma vez, ia ser uma filha da cacofonia, mas o povo da mesa desistiu e desde então não rolou mais nenhuma oportunidade para jogar vampiro. E ela deixou uma pergunta, daí alguém da mesa gostaria de responder. A pergunta é: eu queria entender mais sobre o sistema de regras de combate e testes no sistema. Ô Larissa, só pra deixar um recado, ô galera que tá escutando, chama a Larissa pra jogar aí, ela tá sem grupo. Tu acredita que eu nunca joguei com uma filha da cacofonia? Nem na minha mesa, nem eu nunca joguei. Cara, uma vez eu tentei jogar com uma filha da cacofonia, cara, mas o narrador desistiu depois que eu falei que iria jogar com uma filha da cacofonia. Uma aliás tá de boa, não sei porque que o pessoal tem preconceito. Eu gosto. Sobre regras de sistemas e testes, é bem complicado explicar por... É complicado ser sucinto, né? Não tem como dar uma breve pincelada? Básico. Básico do básico? É sempre um atributo mais uma habilidade. Isso define os testes do mundo das trevas. Quantos dados? Qual a dificuldade média? Dificuldade média é 6. E aí tu soma o número de bolinhas que tu pintou e manda abraço. Bom, depois dessa explicação chula deles, tá? Que a gente vai fazer um episódio exatamente sobre regras e sistema. Acho que esse baixo clã hoje tá pedindo, né? Tá pedindo, né? Depois a gente vai fazer um cast sobre explicando tudo isso aí. Regras, sistemas, abraço, Diabler e... Abraço, aperto de mão. É, isso mesmo. Então, pessoal, não podemos nos estender mais sobre isso aí, porque em breve teremos um cast especial sobre isso. Mas, vamos começar? Acabou as perguntas? Era isso. De comentários, era isso. Alguém quer falar alguma coisa? Darth Vader seria uma sombra? Boa pergunta. Darth Vader seria uma sombra? Não, tá mais pra Tremere. Mas o Imperador seria. O Imperador seria. É que o Darth Vader está mais pra Tremere porque ele vai, faz tudo que tem pra fazer e quando tu acha que ele vai ser um grande cara, ele morre na praia. Então tinha que ser Tremere. Então olhando pra mim. Não. Pra ver se tu vai falar alguma coisa. Não precisa. Cara, o cara dominou uma galáxia. É mais do que um cara dominou uma galáxia. Precisa mais do que isso? O Imperador dominou O Imperador dominou a galáxia. Ele só foi um instrumento, por isso que ele é Tremere. O cara dominou uma galáxia. Vamos falar sobre o Clã das Sombras, por gentileza. Por favor. Então tá, vamos lá dar o pontapé inicial. Eu acho que ficou da gente falar um pouco mais sobre o que são os cabeças de pá, né? Falar sobre o abraço, certo? E daí cabeças de paz, facções, tudo mais. A gente parou no defeito também do clã. As pessoas, as figuras notáveis do clã também, né? Notáveis. E o ponto principal, que é o abismo. Depois a gente tem que falar também. Aprofundar um pouco mais sobre o abismo, né? Isso aí, tem a magia do clã também. Nosso clã tem magia. É bem legal. Dizem que é magia. Acham que é magia. Vou ter que bater tambor pro nome do Henrique hoje, ele tá muito passado. Vou ter que comprar um sapo. Vou ter que comprar um sapo, não tá dando hoje. Vai lá, Rafa. Tá demais hoje. Então, capite, Rafael. É demais, tu não pode mais tomar todinho antes de fazer podcast. Não tem mais, o açúcar sobe. O que tinha naquele chá, hein, falando nisso? O açúcar sobe, aí fica triste. Vieram na minha casa, nos meus domínios, sentaram na minha mesa, sentaram no meu sofá e ainda querem se passar, deixar café
Depois não digam que eu não avisei. Tá bom, a gente traz todinho pra ti na Tá bom. próxima. Aí tu não vai poder falar, não vieram na minha casa, não me trouxeram nada. Então vamos lá. Cabeças de pá. O que seria basicamente um cabeça de pá? O Sabá e seus nomes, né? O cabeça de pá tem literalmente esse nome porque quando ele se desenterra, ele toma com uma pá na cabeça Vai acordar. Acorda aí, mano. pra romper o laço de sangue com seu criador. A moral é que quando você é abraçado em massa, você é enterrado e você tem que sair do túmulo sozinho. E é assim que você sai, você recebe com uma pá na cabeça. Enterrado a 7 palmos, tudo mais. Sim, dentro de um caixãozinho bonitinho, blá blá blá, você tem que sair sozinho. Se você não sair, você passa a eternidade dentro daquele buraco. Saindo, você é recebido com uma pá na cabeça, não passando por... Não isso sendo bastante, você quando sai recebe com uma pá, é recebido com uma pá na cabeça. E por isso esse nome, os cabeças de pá. Maldade, né? Imagina o cara com são potência criativos, ali. É uma seita criativa. É uma seita criativa. O cara com potência racha a cabeça do cara. Opa, não sobreviveu. Vamos ter que fazer mais. Opa, não sobreviveu. Os La Sombras não têm costume de fazer cabeça de pá, assim, a reveria, mas quando tem guerra, né? Porque... Quando tem necessidade. Exato, porque geralmente, como a gente já falou no outro podcast, o abraço do La Sombra geralmente é mais... não Estudado, é peculiar a palavra, né? estudado, isso. E acompanha a pessoa e tudo mais. Destrói a vida da pessoa. É mais Geralmente, arquitetado. sim. Essa parte de destruir, a gente comentou acho que um pouco antes, né? Porque Sim. o La Sombra, ele testa muito quem ele vai abraçar, né? Pra ver se tu vai ter o vigor, digamos assim, e a determinação necessária. E aí sim tu seria um vampiro bom, digamos assim. É que, na real, o senhor, ele desgraça a vida da vítima, né? Sim. Mas Porque desgraçar as ganha. a ideia é tu não pegar alguém fraco, entendeu? O La Sombra ele tem que ser notável. Exatamente. Sim, né? E aí, no caso de acontecer, talvez, sobreviver um cabeça de pá La Sombra, ele é testado e costuma-se dizer entre os La Sombra que de 1000 cabeças de pá, talvez um mereça ser salvo. Ou 2, no máximo. Então, o clã em si, ele é bem refinado, né? Ele tem, vamos dizer assim, uma visão daquilo que ele quer trazer pra dentro do clã. Então, eles costumam usar bastante essa metodologia e não deve ter se mostrado falha, né? Porque já faz séculos que o clã existe, então... Essa questão do abraço a gente comentou bastante sobre o Gratiano, como é que foi o abraço do Gratiano. Depois a gente vai falar um pouco sobre o Montano, mas é a mesma linha de testes assim que foi feito. O Gratiano tomou terror na prisão lá, foi embaçado. Como nós falamos, né? Foi bem complicada a vida dele na prisão. Então tá, vamos falar então das divisões internas? Pode ser. Então tá, começamos pela facção do Sem Clã. Sem clã não, do Sem Facção. Começamos pela facção do Sem Facção. Ok. Ótimo. Ok, curti pra caramba. Os independentes, é isso? São os vampiros que não são vinculados ao Sabá e nem se preocupam com a cultura do clã, travando seus caminhos sem observar o status quo do clã. Então é aquela galera que é La Sombra e é legal. Sou La Sombra. São os independente. São os independentes. Eu não sou associado a nenhuma seita, eu sou sim, facção. O problema dos independentes é simples, né? Você é um La Sombra, a Camarilla te odeia por você ser um La Sombra, Isso. mesmo sendo independente. E por você ser um La Sombra, o Sabá te quer dentro do Sabá te quer morto porque tu pode ir pra Camarilla. Uma das duas. Entendeu? Ou seja, teu número é reduzido. Exato. Né, tipo, vai pra seita do inimigo lá, tá louco? Então não vai pra lugar nenhum. Não vai pra lugar nenhum. Ou tu tá com a gente ou em tu cima não tá. do muro, né? Mas o problema é que tu vai ser exterminado uma hora ou outra se tu não for só forte o suficiente. Sim. Porque as duas grandes seitas te querem morto. Mas aí começa a questão do próprio La Sombra, né? Se tu não for forte o suficiente, tu não é um La Sombra. Tu morre antes. Tu morre antes. Óbvio. Então depois ali nós temos os Cruzados. Eles encaram mais o Sabá como uma estrutura militar e religiosa. Eles deixam um pouco o lado da liberdade que a seita preza e pra se centrar mais nesses objetivos, né? Eles enxergam o Sabá como uma, não vou dizer uma ferramenta, mas uma força de ação muito Um importante. exército. Uma massa de manobra, na verdade. Né? Né? E em algumas cidades pode ter membros dessa facção ocupando cargos importantes dentro do Sabá. E aí começam os conflitos, né? Por eles estarem às vezes ocupando cargos de muita importância dentro do Sabá, eles podem entrar em conflito com o resto da seita, né? Porque diz assim, não, nós temos que fazer o objetivo X pelos ideais dele, que tá controlando ali o pessoal no momento, pode ser um bispo ou alguma coisa do gênero, e a seita pode não curtir isso, mas diz que cada cidade pelo menos tem um representante deles. A gente tem corsários também. O que tu acha? Pode ser? Então eles são os corsários são o pessoal que fica mais na parte de navegação. Então, como a gente já falou
dessa ligação com o mar que o La Sombra tem, pirataria e tudo mais. A maior parte deles ainda navega até hoje. Reza a lenda aí de que alguns corsários não pisam na terra durante anos, né? E hoje em dia é um número reduzido já. O legal é que eles ficam procurando embarcações da Camarilla, né? E aí quando eles acham a embarcação da Camarilla, eles detonam os caras. Suprimentos e tudo mais, ficam roubando. Mas não é uma prática hoje em dia, não é muito comum. Já foi, né? Já foi. É eles que o pessoal suspeita que eles roubaram um submarino. Uhum. Eles roubaram um submarino, né? Acho que é do russo. Na verdade, o Sabá ele mantém alguns corsários, né? Justamente por causa de navios e submarinos da Camarilla. Então eles mantêm, só que... Como é que eu posso dizer? Eles mantêm em segredo, assim. Tipo, eu tenho, sei lá, 15 corsários agindo e eles não deixam que muitas pessoas saibam disso, né? Uhum. Então eles são uma equipe militar, assim, bem restrita. É a marinha do Sabá. É a marinha do Sabá que pode estar atacando um navio. Tu acha que, vamos vencer, do nada vem um torpedo por baixo detona um dos submarinos deles. Tá, e vem cá, e existe a possibilidade de ter um embate com os gangréis marinhos? Gangrão Marinho. Sério? Existe, cara. Eu tô falando sério, cara. O pior é que existe, cara. Tô falando sério. Mas é que, pra mim, isso é engraçado. A ideia foi essa. A ideia foi ser um pouco lúdico. Mas pior que existe. Não, os gangréis eles existem, os gangréis marinhos infelizmente existem. Tem os... Também tubarão também. Os Rockias. Isso. É os Blood Ties, eu acho que tem um livro que fala dos gangrel marinhos. Eles têm uma espécie de sonar e... o cara acho que, sei lá, fumou um antes, escreveu o livro. Cara, eu tava lendo sobre o livro dos Rockias um tempo atrás e, velho, tem toda uma... No livro dos Rockias, eles mostram todo um ecossistema embaixo do oceano. Sim. Sim, ó, e é muito tri. Tanto que até aparece tritões. Eles mostram tritões ali. O Aquaman. Não, eles não mostram Jason Momoa. O Aquaman, qual é aquele da Marvel? Tem uma versão... O Namor. Mas diz que os Rockers também ficam patrulhando uma parte do Oceano Ártico, né? Porque eles acham que tem um bagulho dormindo lá. Dizem que é o Nosferatu, mas talvez pode ser outro antediluviano que tá dormindo. Toca a ficha aí. Então tá, temos os fiéis, né? Que é aquele pessoal... Essa facção dos fiéis provavelmente era aquela mais provável que o pessoal ia encontrar na Idade das Trevas. Que os livros da Idade das Trevas mostram que eles são muito ligados à religião, classe sombra e tal. Então O provavelmente... próprio Monsada é um dos fiéis, é um exemplo de fiel, né? Provavelmente era desses caras aqui que estavam falando. E eles apoiam... A maior vertente deles apoiava tanto o cristianismo quanto o islamismo. Mas eles apoiam outros tipos de religião também. No caso de exemplos, a Lucita seria um independente e o Monsada um fiel. Um fiel. Eu não lembro de nenhum corsário agora. Não. Pior, né? Engraçado, né? Eles falam tanto de corsário, mas não tem exemplo de Não tem corsário. uma figura notável corsário. Corsário, né? Meio estranho isso. Filhos do Abismo, que acho que é um dos mais conhecidos até, são os estudiosos do abismo, né? Como as raízes do clã vão até lá. Tem pessoas que passam anos dentro de biblioteca e se privam de luz, enfim. Eles são os que mais seguem a Trilha da Noite, né? São. E eles são também a linhagem que detém a magia do clã, né? A linhagem não, conhecida como misticismo do abismo. Sim. Eles costumam, acho que por costume é sempre, eles gostam de ter um pelo menos na cidade, né? Tem que ter, porque faz a diferença um cara assim. Eles costumam ser também nodistas. Todos que praticam a magia do abismo costumam muito ser estudiosos de Nod também, dos livros de Nod. São bem conhecidos por serem nudistas e por isso eles... Casualmente é meio contra o que o La Sombra prega. O Sabá deixa eles meio na caverna e costuma procurar eles quando precisa. Quando apertou o cerco, precisamos de um cara aqui pra... Porque eles costumam dar medo até nos La Sombras do Sabá. Né? Eles gostam... Normalmente, quando tem combate, eles são solicitados, né? Porque eles usam poderes diferenciados, manipulam sombras e convocam aqueles bichinhos do abismo. E é porque é aqueles muito... bichinhos. É tipo uma destruição em massa, sabe, os caras. Isso. É muito forte. É basicamente isso, é bom ter um cultismo alto, né? Pra poder fazer a prática do abismo. Sim. E eles ficam lá bem tocados e é só na hora do bicho pega que eles costumam pedir ajuda pra essa galera. Sinceramente, pra mim, eu acho que eles é uma das classes do clã mais bem fortificada, fortes. Minha opinião é que eles são os mais fortes dentre todos os Las Sombras.
Eles só não são mais fortes como poder porque eles não costumam se reunir, né? Porque se eles se reunissem, eles convocariam uma grande criatura do abismo. Um dos rituais de convocar a criatura do abismo, quanto mais conjuradores tu tiver, mais forte a criatura invocada é. E não só por causa disso, Ivan. Porque quanto mais reunião tu tem, mais tu consegue transportar conhecimento. Exato. E conhecimento é poder. Mas é que A vida não treme. Os Por filhos que do tu acha que eu te abismo, digo isso? Eles são mais bem interiorizados, sabe? Ele não tá preocupado com o exterior. Ele tá preocupado justamente em se aprofundar cada vez mais no abismo. Exato. Eles Então ele ajudam. não vai se preocupar com a política externa. Ele vai, sei lá. É se preocupar com a política do abismo. Eles ajudam mais o Sabá por uma questão de sobrevivência e pra não encherem o saco dele. Sim, então porque ele daí vai ele lá, consegue ajuda estudar, fazer os e negócios depois dele ele com o Sabá e deixa recebe uma eles em proteção. paz. E agora nós temos os queridinhos do negócio. Normalmente quando esse nome é preferido, os La Sombra costumam se mexer um pouco nos acentos, que é os Anjos Negros. Eles tremem na base. Não é que eles tremem, é que os Anjos Negros, eles são... Eu vou falar de uma opinião de fora, eles são bem chatos. Eles são muito chatos, porque eles provocam até os amigos da noite, sabe? Na prática do que eles fazem. Eles costumam Sim. contrariar até o que seria o pessoal que tenta direcionar o clã. Então por isso que aquela sombra olha assim, tipo, Anjo Negro. Não, esses caras não. Não. Os anjos negros, eles não são fáceis de ver por aí. Talvez sejam menos populares do que os próprios Filhos do Abismo, porque é uma linhagem, basicamente, do La Sombra, né? Sim. Teve uma mistura aí com outro clã bem famoso. Eles toparam com um clã chamado Bali. Não muito importante. Não. Pouca coisa importante. Pouca coisa importante. Eles costumavam antigamente desafiar muito os amigos da noite, né? E parece que depois eles instigarem fizeram várias depredações pra começar a caçar os monstros, eles foram lá e apoiaram a Inquisição daí. Não, vamos caçar os monstros, vamos ajudar vocês a caçar os monstros. Os Anjos da Noite, né? Os Anjos Negros, eles são conhecidos em uma determinada época ali como Angelizater. Como a gente não falou ainda de disciplinas, né? Acho que a única vertente do La Sombra que muda um pouco de disciplina são eles. Tem dominação, aí tu pode escolher potência, presença ou tenebrosidade, e a terceira é Daimonium. Simples, entendeu? Tu escolhe essas duas aí, Daimonium, dominação e mais uma das três ali. Eu tinha comentado no outro sobre presença, né? Mas é a mesma, Sim. é a mesma linhagem. Depois nós temos os reis e as rainhas, que são aqueles nas sombras que costumam deixar um número elevado de humanidade, porque eles interagem mais com os humanos e controlam influências. Eles são aqueles pessoal que sai para manipular o meio mortal. Muitos costumam ser destruídos em alguma etapa desse processo. Muitos desses reis e rainhas, eles costumam ser destruídos, né? Porque eles acabam mostrando fraqueza perante a seita por ter uma humanidade muito alta, né? Eles não costumam ficar um pouco isolados, não participam dos ritos, mas Eles quando não eles são têm... bem vistos, né? É um trabalho, na verdade, que não é bem visto no clã. Por exemplo, esse cara que tá me incomodando e eu não quero ele perto de mim. Então eu vou deixar ele como um rei das sombras lá, e aí o pessoal começa a rir pelas tuas costas, se fudeu, alguma coisa assim. É mais ou menos isso. Essas Às porcarias. vezes pra ferrar alguém, o pessoal direciona ele pra esses tipos de trabalho. É pena que pela mentalidade, talvez, dos Sabá, eles não sejam bem aproveitados, porque a Camarilla já demonstrou que Já. É uma forma que dá certo. é uma forma que dá certo se misturar com a massa e mover eles pra onde tu quiser. Depois ali tem os transhumanistas, que são aquela galera que abandona totalmente as origens místicas do vampirismo e tentam ir pro lado da ciência. Eles estão sempre procurando aperfeiçoamento. Eles costumam ter bastante cientistas no meio dessa facção, que eles estão tentando ver. Eles iam se dar bem lá com aquele... O Anatoly, não, desculpa. O Dr. Nightshade. São brother dos Zimis também. Do Dismiss, né? Que os Dismiss costumam estudar bastante a biologia, né? E o comportamento humano, etc. E tem essa tendência a procurar pelo aperfeiçoamento também. É verdade. Muitos Da maneira deles, né? Da maneira transmórfica deles. Mas é isso aí mesmo. Depois tem ali a facção dos fatalistas, né? Que... Pararam de acreditar no livre-arbítrio, acreditam que o sangue liga diretamente com os Matusalém e tu tem que obedecer, né? Então... são destinados a isso. Eles perdem um pouco do interesse, né? Eles acabam entrando naquela ideia que tudo é controlado por alguém, que tudo nunca foi livre de verdade. É os fatalistas, né? O nome já descreve bem. Né? E ali, por último, tem os condenados, que são, acho que, o tipo mais comum de players em mesa.
Vou ter que falar nesse mesmo termo. Porque é aquela galera que, agora eu sou vampiro, sai querendo bater em policial no meio da rua. Vem a SWAT, eu lanço mortalha na SWAT, braços da bis e eu mato a SWAT, eu faço, acontece. Muito comum. Já vi Muito gente comum. fazer isso. Tu também já vi, por isso que eu tô falando. Também já vi a tríade. Um lança mortalha, o outro faz o braço e o outro faz não sei o quê. E aí faz o milkshake do cara ali, tá ligado? Um vai de corpo de sombras, batendo em todo mundo. Como é que um enxergava dentro da mortalha do outro, eu não sei. É um mistério até hoje. Isso. Mas esse é o Se tipo... o narrador deixou, vai, né, meu? Só vai. Se o narrador permitiu, só vai. Então, esses são chamados de condenados, porque eles não duram muito. Não dura muito. Ficar fazendo esse monte de porcaria, ou tu vai ser abatido pelos mortais, ou o próprio clã vai acabar te destruindo. Não, o legal é que assim, ó, vai lá o jogador, abre a mortalha, 15, 30, 40, 50, 60 metros, tá? Eu pergunto, como é que não aparece um cachorro, gato, passarinho, qualquer animal morto pelo chão? Porque, olha, tu abre um raio. Me diz, como é que não vai aparecer uma alma morta, um corpo morto no chão? Porque é de noite, né? O pessoal não costuma sair na rua de noite. Mas gato e cachorro não? Passarinho não? Baixou a noite ali, tá? Pra todo mundo pra suas casas, pra suas tocas. Coruja morta. Coruja. Morcego, talvez. Morcego. Isso não é difícil de explicar, né, gente? Os animais não gostam de vampiros. Eles não se aproximam de vampiros. Mas sim, eu vi isso na Dragão uma vez. A Dragão Brasil, a revista, lançava umas matérias aleatórias, assim. E eles falaram uma que era a questão de ambientalização, né? Por exemplo, eles deram um exemplo. Tá o grupo de Brujá dentro do carro perseguindo lá o que eles têm que perseguir. E aí, de repente, um deles tira uma falha ali, na direção, o carro capota, eles saem do carro e saem a milhão correndo com rapidez atrás do carro que eles estavam perseguindo. Tipo, não tem ninguém na rua, ninguém viu acidente, ninguém vai olhar na janela e ver eles em rapidez quebrando a máscara. Tipo, tudo normal. super normal, meu. Super normal. Caímos aqui, vamos riscar a rapidez e sair atrás do carro. Não, vamos pegar esse carro. Aí pega pelo para-choque assim e levanta o carro e tal. Não. E o legal é que o carro lá a 120, 160, quase 200 km por hora, o cara tinha rapidez 2, 3. Eu vou alcançar esse carro. Não, fica bravo, você não busca. Aham. Não, tem rapidez 1 na ficha aqui, como é que eu não tô buscando, cara? Tem rapidez 1? Eu tenho só pra buscar. Aqui, meu. Mas vocês me permitem falar um caso de uma mesa que eu participei, que foi no mínimo hilária? Pode falar. Podcast é pra isso, é pra falar. Meu. Estava participando de uma mesa e não era a minha ação. E era a ação de um jogador Brujá. Tava ele e seu mentor atrás de um Giovanni. Eles pegaram e invadiram um cemitério. Um cemitério cheio de zumbis. O Giovanni tinha reanimado todos os zumbis do cemitério. Não, Giovanni... Bola roxa, né? Não, é Giovanni Pica das Galáxias. Nível épico. Ele pegou e reanimou todos os mortos e começou o mentor dele na boleia e o jogador no carona. E o mentor dele atropelando todos os corpos, fazendo strike com todos os corpos. Nossa. Não, calma lá que não chegou o ponto, não chegou o ponto X da questão. Atropelando a galera toda. Nisso, o mentor dá um cavalinho de pau, derruba mais uns 15 corpos. Mas qual é o tamanho desse local? O cara conseguir tá dirigindo de alta velocidade e ainda dá um cavalinho de pau. E mais à frente, o jogador, o player, avistou o Giovanni. E ele falou assim, o narrador, eu tô com a minha granada aqui de mão aqui de 3 segundos, tá? Eu vou pegar e vou atirar a granada nesse Giovanni. Já ouvi essa história. Eu tava nessas. Tu tava nessa mesa? Tu tava nessa mesa, Vinícius? Tava. Eu sou o único que não tava nessa mesa. Cara, o jogador, ele pegou, atirou a granada, teve falha crítica. O mestre disse, meu velho, tu atirou a granada, Dentro do carro. tá? O vidro tava fechado e a granada ficou dentro do carro. Meu Deus. Como é 3 segundos, a granada explodiu e vocês dentro. Meu Deus. Deu morte final. Fechado. Deu morte final para o player e para o senhor do player. Amiguinhos, se vocês usarem granadas, tenho certeza que a janela tá baixada. E só um pequeno detalhe, tá? A granada bateu no vidro e voltou pro carro, pra dentro do carro. E o player tinha potência 4. Não quebrou o vidro. Só esse pequeno detalhe. Mais nada a declarar. Pode seguir o cast aí.
Pra galera que manja aí de espessura de vidro e coisa, responda pra nós nos próximos comentários se uma granada consegue atravessar um vidro de carro fechado. Com potencial, né? Sem potência não vai bater, vai voltar. Só por curiosidade minha agora. Porque esse jogador reclama até hoje dizendo que o mestre matou ele, que o mestre podia ter salvado ele e podia ter feito alguma coisa pra ele não ter morrido. Há muita coisa poderia ter acontecido. Então, chegamos finalmente nas duas maiores instituições que tem dentro do clã, que são os Amigos da Noite e as Cortes de Sangue. Alguém quer dar uma palhinha aí do que são essas duas instituições? Vocês esqueceram uma coisa muito importante, uma linhagem muito importante, hein? Qual? Como é que a gente vai pular os Kiacid, mano? É que o Kiacid não tá no Clã Sombra, né? Mas não, o Ivan tá certo? O Ivan tá certo? Sim, é que eles não estão no Clã Sombra. Acho que se a gente vai falar dos Angelis Ater, que é uma linhagem, a gente tem que falar dos Kiacid, que é uma linhagem. É, eu tava pensando em fazer algo separado pra eles, mas como eles são pequenininhos, dá pra fazer aqui no podcast Clã Sombra mesmo. Não acho que uma linhagem desse tamanho precise de um pod separado Sim, pra sim. eles. É que a gente ia juntar várias. Mas que a vamos gente já ia falar agora. juntar várias linhagens, Tipo as filhas. pequenas. Das filhas, dos Bom, Kiacid. vocês Exato. sabem, eu achei que vocês iam falar das filhas da Cacofonia Não, mas- dentro dos historiadores, por exemplo. É que agora a gente não pode deixar mais o pessoal curioso, né? Vamos ter que falar. Mencionou os Kiacid, não vamos Né? explicar agora o que é. E agora tu acabou de dar um spoiler pra galera do que a gente vai fazer no futuro. Eu nem sabia que vocês iam fazer, quem falou foi vocês. Obrigado, Ivan. Olha o Tremere tentando me botar a culpa pelos erros Mas dele. não, de novo. foi. De novo, eu vou Vai, ter que Rafael. bater tambor pra eles Tremere hoje. Já Hoje não disse, tá. a gente vai ter que- Tenta. A gente vai ter que comprar um sapo, meu. Eu falei. Não, ele acha que eu não vou perceber ele tentando me botar a culpa por um spoiler que ele deu. Sendo que eu nem sei o que vocês Não, vão quem gravar deu no spoiler futuro. foi o Ventru. E tu, como um bom Tremere, foi junto. Não, eu quis mentir. Tá, bom. Os Kiacid, eles são uma linhagem que tem uma mistura com sangue de fada. O fundador é o Marconius de Estraburgo. Pra quem não sabe, os Estraburgos, eles têm uma ligação com os Fai. Quem joga Change, ele sabe que as famílias francesas e daquela região lá são bastante ligadas aos Fai, as fadas, o povo sutil, como alguns chamam. Envolvendo o sangue. Foi um ritual feito com sangue, uma sombra, ou esse Marconius, sangues de fadas, e alguns lugares citam o sangue de um deus do submundo chamado Zernobok. É Chernobog. Isso. Bom. É eslavo? Fish. Parece, pela pronúncia, eu não sei dizer. Acho que eslavo, não, mas acho que deve ser. Não sei, eu ia falar. Eu acho eslavo, não sei, mas acho que é pro lado da Rússia. Não, mas é pro lado da Rússia. Iugoslávia, República Tcheca. Se é pro lado da esses Rússia, aí. São eslavos. Exatamente, se é pro lado da Rússia, é eslavo. O próprio La Sombra, ele era às vezes associado ao Chernobog, que ele era o deus da escuridão Isso, do povo lá daquele lado. E o que aconteceu? O Marconius, ele ganhou 2 metros de altura, uma pele branca como giz, orelhas pontudas e olhos negros e alongados. Ele ficou muito parecido com uma fada assustadora, na minha visão. Com certeza, quase virou o Slenderman. Pois é. Os Kiacid, eles são ligados ao Sabá mais por comodidade do que por... É que na real, gostar da Ivan, seita, né? é que na real, Ivan, os Kiacid, eles têm a mesma questão do pessoal ocultista, Os Filhos do Abismo, né? do Filhos do Abismo. Não sei se chega a ser a mesma questão, porque Mas, os Filhos do é- Abismo ajudam também porque são os La Não, Sombra. Os Kiacid não se consideram bem um La Sombra. Não, ok, beleza. Mas é que assim, ó, os Kiacid, eles estão no Sabá porque, cara, eu tô aqui, eu vou... Porque eles foram criados ali. Só. Eles surgiram ali. E se eles saírem, eles vão ser caçados? Sim, óbvio. Não, mas eu entendi o que ele quis falar. Realmente tem um ponto de ligação, porque eles também podem estudar em paz. É a mesma coisa Exato, que exatamente isso que eu ia É a dizer. mesma coisa Eles que ajudam porque eles os... podem estudar em paz, é isso. É que nem os precursores do ódio. Eles também querem fazer a vingancinha deles, então eles nós somos o Sabá, pode crer. Mas eles ficam lá, né, manda vingancinha. Exato. Porque, cara, se eles forem para os independentes, com certeza algum La Sombra vai querer colocar os olhos neles. É que eles não têm tamanho pra isso. Eles são muito pequenos. Não, concordo contigo, concordo. Mas se eles forem para os independentes, eles vão ser esmagados. Se eles Sim. forem para Camarilla, eles também podem ser esmagados, tá? Sim. Então, o mais cômodo para eles é ficar no Sabá. Seja os Kiacid, seja os precursores dos ódios. Mas é que nessa questão eles
voltando a eles em si, eles buscam conhecimento antigo, então eles são um clã que reúne conhecimento e a fraqueza deles não é a mesma do La Sombra, né? A fraqueza deles é que eles tomam dano pro ferro. Sim, mesmo Ferro que as frio. fadas. O mesmo que as fadas, e eles têm uma disciplina que é considerada uma disciplina vinda das fadas, né? Que ela altera a realidade, ela rouba conhecimento. É como se fosse algo híbrido. É. Meio vampirico, meio de fada. Se existe abominação, né? Porque não pode existir. A disciplina deles é toda voltada pro conhecimento e alterar a realidade através do conhecimento, né? Você rouba conhecimento, você Sim. copia conhecimentos de outras Eu até, pessoas. há um tempo atrás, queria jogar de Equiacid, mas nunca tive a oportunidade. E eu não sei, eu não vejo. Não é bom jogar não sei. É que na real, cara, eu gosto de jogar, ou tento pelo menos jogar com qualquer coisa que seja fora da caixa. Fora da curva. Fora da curva, exato. Tremendo. O Batman fora do da Batman é isso? Tremer é bem fora da curva. Boa. E vamos falar do que caracteriza eles muito com um parentesco de fadas, porque no caso a fraqueza deles, eles tomam dano agravado por ferro frio, né? Que é o mesmo problema das fadas. As fadas também são extremamente alérgicas a ferro frio. Mas o ferro frio não é um ferro gelado, né? É bom. Não. O ferro... Podia testar essa teoria, botar no freezer uma faca ali e enfiar no Quiacid pra ver se vai dar dano agravado. Tá, mas responde pra nós, Rafael. O que é o ferro frio? O frio é o ferro que foi trabalhado. No caso, ele não foi pra uma forja. Ele tá sem liga nenhuma. Não é misturado com aço, entre outras coisas. Exato. É um ferro, como eu posso dizer, cru. Na verdade, não é que ele não foi trabalhado. Tu pode trabalhar um ferro frio, desde que ele não veja fogo e nenhuma outra... Não seja também... Uma liga metálica. Não Ele seja- é moldado a frio mesmo, na base da porrada e o ódio. Porque pra alguém forjar alguma coisa na base uma do ferro espada frio, de tem que ter ódio no coração. ferro frio Ou seja, eu fiz a soco. não tenta pegar um cano de piscina aí e dizer que eu vou matar fada aí. Já ouvi isso. Fada é barbada de matar. Tu pega um cano de piscina e mata, porque aquilo ali é ferro frio. Aí, tipo, Eles têm uma ligação bem, bem forte com as fadas, assim como o clã dos ciganos, né? Mas a ligação deles é porque eles têm mesmo sangue de fadas na criação deles. no ritual de criação. E além disso, eles também têm tenebrosidade, o que faz o clã ficar meio roubadinho. O que me deixa chateado, assim, é que a gente só tem isso de informação deles. Uma página no Clube La Sombra ali, frente e verso, e acabou. E acabou. Eles são citados no Clubbook, não lembro, mas eu sei que no Guia do Sabá, sim. Clubbook não tem. Eles são citados no Guia do Sabá. É muita pouca informação pra um clã que acho que se fosse desenvolvido podia ser bem legal. Bem legal, bem legal. Podia ser show de bola. Agora sim, vamos pras cortes de sangue. Os amigos da noite. Então, o que seria as cortes de sangue? Quem quer começar a explanar? Os Amigos da Noite, eles já tiveram outros nomes durante... Eu falei corte de sangue, ele saiu com os amigos da noite. Você falou Os Amigos da Noite. Tudo bem, vai lá. Tá, fala das cortes de Mas sangue. é- então. Não, eu mas eu perguntei acho que queria falar das É que cortes de sangue. a corte de sangue não é um ritual dentro dos Amigos da Noite? Eu acho ou que é tô mais ficando importante. Não, é mais importante falar dos Amigos da Noite, porque a cor de sangue é a partir dos Amigos da Exato, Noite. uma corte beleza, de sangue beleza. ocorre dentro dos Amigos da Noite. Isso aí, senão tu vai inverter as coisas. Ah, beleza. Tu vai fazer uma pirâmide Isso. de cabeça pra baixo. Eu odeio pirâmide. Tinha que destruir quem todas mexe- as Quem pirâmides. mexe com pirâmide é tremere, e tremere ninguém gosta. Né? Sim, Por isso que eu todo mundo inverti gosta. ela. Os Amigos da Noite é uma sociedade secreta, digamos assim. Na verdade, ninguém sabe quem são os Amigos da Noite, mas são Las Sombras que são bem antigos e eles regem o clã através de reuniões. Eles direcionam bastante o clã, a maior parte do clã, né? Quer continuar? Toca a ficha. Eles tiveram alguns nomes durante a história, geralmente a língua mais popular, eles assumem um nome naquela língua. Eles já foram os Amici Noctis, quando o latim era Era o Bambambam no o momento. Bababã, depois passou pra Les Les Amis Noirs. Les Amis Noirs. Noir, Noir. isso, Noir. Les Amis Agora Noirs. que o francês tá em alta, né? E assim eles permanecem. Friends of Night. Isso. Depois passaram pros Amigos da Noite e do inglês. Os antitribos também têm os Amigos da Noite, apesar de, geralmente, quando tem uma reunião dos Amigos da Noite é senhor e cria, a cada 15 anos, porque eles não costumam se reunir. E aí eles garantem quando eles fazem um convite pro antitribo, eles garantem a segurança da entrada e da Isso, saída quando do o cinema. Sabá faz o convite para um antitribo, essa garantia é dada pro antitribo. E o Clubbook cita que algumas cidades onde o número de antitribos é maior do que o Elevado. normal, eles são convidados.
Mas isso varia de cidade pra cidade, e algumas cidades os Las Sombras não aceitam os antitrilhos nos Amigos da Noite. Os Amigos da Noite não são só um grupo de pessoas, eles ocorrem por regiões, né? Então você pode ter vários Amigos da Noite acontecendo ao redor do globo. A partir disso, é uma tradição mantida, na verdade, pelo fundador do clã, né? O fundador do clã criou o castelo, e no castelo ele reunia os Las Sombras para decidir o futuro do clã, e apesar de ter sido destruída, essa união do clã permaneceu. Continuou. Não existe uma hierarquia dentro dos Amigos da Noite. Os mais velhos são chamados para ser os juízes do Amigo da Noite e decidir qualquer embate que tenha, né, dentro deles, inclusive depois vem a Corte de Sangue. Os Amigos da Noite também, eles que decidem, né, se tem algum vampiro de outro clã que é muito próximo do clã Sombra, se pode ser liberado o ensino de tenebrosidade pra ele ou não, né? Isso é votado entre os Amigos da Noite. Sim. E é sempre visto, assim, que se esse cara passar esse conhecimento adiante, tanto a pessoa que aprendeu quanto o vampiro que ensinou são destruídos. No ato ali não tem querer. Choro. Não tem choro. Tipo, nós até te ensinamos a destruir do nosso clã, porque eles gostam de, talvez, mentes diferentes estudando sobre o misticismo do abismo e a disciplina em si, né? Pra ajudar a trazer, talvez, um conhecimento, uma visão de fora do que seria a disciplina, tanto o misticismo. Então é eles que votam. Eles votam, se eles decidirem, os Amigos da Noite, que pode ser liberado, o ensino é ensinado. E eles juraram manter os interesses do clã, né? E combater todos os inimigos dos Las Sombras. Geralmente, os Amigos da Noite, quando tem um tribunal, esse tribunal tá sob o efeito de mortalha, para eles não serem vistos e não saber quem é que está regindo. Mas também é dito que se alguém conseguir perfurar o poder da mortalha, é por merecimento, então não é feito nada contra ele. Eles costumam... É tipo que nem no, acho que 007 lá, contra Spectre. Que ele chega lá naquela reunião e tá todo mundo no escuro, assim. E aí ninguém sabe quem é a cara de quem é que manda ali. Então, eles usam, às vezes, tenebrosidade, né? Às vezes Isso, é só a escuridão mesmo. Uhum. Se tu tem poder, tipo, sei lá, os da besta, alguma coisa pra chegar no escuro e tu ver a cara deles, tranquilo, foi mérito teu. Agora, se tu abrir a boca e falar quem tava ali no negócio, tu é destruído no ato. Aí já era. E tentar manipular, talvez, os juízes também, por tu saber quem é e tu saber o que tu pode usar de palavras pra influenciar aquele cara. Se o conselho também percebe na hora do julgamento, né? Eles matam também. Sim, tu tá sendo julgado, né? Essa questão dos Amigos da Noite, a sociedade e tudo mais, ela funciona também como exatamente o que a gente tá falando, juízes, né, mediadores. Eu tenho um problema aqui com, sei lá, um outro La Sombra, ou eu tenho com algum outro vampiro, eu quero seguir a melhor direção. Daí eu vou lá, procuro os Amigos da Noite, e aí é marcado uma visita, não é uma visita, mas enfim, uma reunião. E eu vou lá e exponho meu problema. Caso seja um problema pequeno, às vezes eles até trocam os juízes, entendeu? Em vez de trazer os mais antigos para tomar essa decisão, eles trocam os caras ali, porque ninguém tá vendo ninguém mesmo. Então, o problema já era, né? Sim, a elite é só para assuntos pesados, assunto, né? Relevante. Daí sim, depois disso, acho que dá pra falar das cortes de sangue. Agora sim. Agora sim. Pra falar das cortes de sangue, o Ventruquiamos os La Sombra. Não, cara. Fala das cortes de sangue. Eu vou te dizer assim. Então chegamos finalmente nas cortes de sangue. Fala, Ventru. Você tava louco pra falar? Fala. Não quero mais. As cortes de sangue ali são mais ou menos responsáveis por julgar os atos dos membros das sombras dentro do clã, né? A conduta de cada um, né? Então, se um La Sombra tem uma contenda com um outro La Sombra, ele pode tentar reunir provas e pedir que esse caso seja julgado, né? Uhum. E aí se reúne os Amigos da Noite lá, né? Fazem um tribunalzinho e escutam os motivos do porquê aquele La Sombra quer que o outro seja destruído. E o outro não precisa estar presente, tá? E o outro não precisa nem saber. Ele só recebe depois um aviso, te vira aí, tu tem um ano e tal. Você vai ser caçado em 3 dias por um rival. Recebe um SMS. Parabéns, você será caçado por um rival. Desenrola todo o julgamento, né? E é uma coisa que é incentivada pra não ser feita de forma leviana. Não é pra te chegar lá e dizer, o cara matou meu carniçal preferido e eu quero a cabeça dele. A corte pode julgar que isso é um motivo muito pífio e te destruir, em vez de destruir o cara que tu tá tentando ferrar a não-vida. Caso tu receba, tipo, não, realmente, esse La Sombra aí tá fazendo muita confusão, não tá ajudando o clã, ele acabou ferrando uns outros bandos por aí, e isso acabou sujando a reputação dos La Sombra, e tá nos trazendo muita dor de cabeça, beleza, cara. Condenado. Tá condenado, tu tem a permissão pra caçar esse cara. Aí eles avisam um outro La Sombra, dizem assim, seguinte, tu tem um ano aí,
cara vai te caçar, a gente não vai fazer nada. É entre vocês dois, olho por olho, dente por dente aí, Lex Talione, se virem. E se tu sobreviver depois de um ano, tu tá salvo, não pode mais ser caçado. Por esse La Sombra, por esse motivo. Mas caso um dia, um ano seja destruído, beleza, né? Aconteceu, mas se tu conseguir evitar a tua destruição por esse período todo, então tá todo mundo feliz. E o La Sombra que não conseguir destruir o vampiro ao qual ele conseguiu autorização, ele não pode ir lá e tentar de novo, senão os Amigos da Noite pode ficar fula com ele e destruir ele daí. Porque ele já tá. Aí ele começa a ser o membro que tá causando tumulto dentro do clã. É interessante que no Clubbook, inclusive, quando é falado sobre a Corte de Sangue, cita a Lucita pedindo pro Monsada o direito de destruir um membro, e o argumento que o Monsada dá pra permitir é que simplesmente esse membro que ela tá caçando pediu pro Tsimis fazer um carniçal à imagem dele, já que ele não podia se ver no espelho, e o Monsada acha que isso não é digno de uma sombra. E aí ele permite Lucita caçar esse vampiro em particular. Interessante. E quando a caçada é permitida, já que os La Sombras gostam de manter o poder dentro das linhas deles, eles permitem também a diablerie de um La Sombra para com o outro. E às vezes essa pena se estende além do vampiro, né? Os carniçais que aquele vampiro mantinha podem também ser condenados. Isso, exatamente. Na verdade, a condição que o Monsada coloca é que o carniçal seja destruído. Alguém quer falar mais alguma coisa das Cortes de Sangue? Não, a grande função... com as Cortes de Sangue do Oriente? Pois é, né? Não confundir com as Cortes de Sangue do Oriente. Isso muito boa. Algo de se colocar. No Oriente também existe a Corte de Sangue para os Kuei-jins. Sim. Aí eles têm lá a Corte Dourada, a Corte Verde, que é da Coreia, a Dourada fica no Japão. De Jade. De Jade. Mas também eles chamam de Corte Verde. Sim. Mas só pra lembrar. Só porque Jade é verde. Só pra lembrar, né? Que é para os Kuei-jins e não para os Reikyonkais. Sim. Os Reikyonkais, eles... A do Japão é amarela, não é? Isso, a dourada. Corte dourada, isso. É amarela Amarelo dourada. não, é dourado. É dourada. Com brilhinhos. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Isso. E na China... Continua. E aí na China tem a Corte Vermelha, que seria as Cortes de Sangue. E uma nomenclatura geral pra tudo isso é as Cortes Cadavéricas. Então todos eles formam as Cortes Cadavéricas. Beleza? Então, aqui a gente acaba concluindo então a parte de facções, dos dois grandes movimentos. Na verdade, os Amigos da Noite servem simplesmente para que o clã seja fortalecido, já que o clã não tem uma hierarquia de poder feita como a do Tremere e a do Ventru. Tudo isso é para o clã não se extinguir ou se enfraquecer dentro do Sabá. Já era assim dentro do Dark Ages, e essa prática foi mantida exatamente para manter o clã puro e forte e unido dentro do Sabá, porque afinal o clã é tido como a alma do Sabá, né? Não se pode deixar um clã agir, as pessoas agirem como bem entenderem e se atacarem umas às outras e deixar que os outros vejam. Né? Senão eles vão acabar virando anarquia, né? Exatamente. Vão perder O a linha. respeito Isso. dentro do Sabá. O respeito é a linha que diferenciona eles de anarquistas, né? Porque Exatamente. o movimento começou como anarquista, foi chamado por um tempão de anarquista, diferenciou eles foi quando começou os ritos e receberam o nome de Sabá. Tranquilo. Então nessa parte, depois de toda essa parte, a gente concluiu então ali facções, concluímos o que seriam os dois grandes movimentos dentro do clã, que seriam as Cortes de Sangue e os Amigos da Noite, que são peças muito importantes e fundamental, já que eles guiam os passos do clã, né? E agora podemos entrar na parte ali que se cada um quiser compartilhar com um personagem La Sombra que já criou, pode explanar aqui. Não quer falar Podemos- sobre qualidades e defeitos É de abismo? exatamente isso que eu ia comentar. Qualidade de Porque acredito que o abismo seja mais importante. Faltou o abismo. Exatamente, o Só- abismo seja só o mais abismo. importante Só do que, o abismo e a magia. essas outras coisas que a gente vai comentar depois. É verdade, tem o E as misticismo do abismo. E as figuras Exato. importantes também. Então, as figuras vamos deixar por último. Não, sim, claro. Então vamos falar do abismo então. O abismo é uma massa escura. Deu. O abismo é o nada. O abismo é uma mancha preta ali. É uma mancha preta. É um buraco negro. Bom, Tá. Quero fazer uma pergunta aqui, já que nós não temos a entendedora do outro lado, mas para vocês, o entender do abismo é o mesmo abismo de Demônio à Queda? Não, não é. Por quê? Ele não é o mesmo abismo porque a própria descrição do abismo diz que ele é um lugar inabitado. Não existem criaturas no abismo. Tá, então onde tu tira as criaturas do abismo? Elas são um abismo inteligente. assim como tu consegue dar inteligência pra um tentáculo. Só pra deixar claro, tá? Que eu faço esses tipos de pergunta não por falta de eu conhecer,
tá? Mas sim caso aconteça de algum ouvinte ter essas dúvidas. Não, claro, são pautas e assuntos que devem ser levantados. É dito que o abismo é o que a sombra que se retraiu quando Deus disse faça-se a luz. E essa sombra, ela é inteligente. Tá, então é citado que existem criaturas do abismo que podem ser invocadas, mas elas não passam da materialização dessa inteligência do abismo. Ela não existem criaturas no abismo. O abismo ele é muito inspirado no HP Lovecraft. Então, ele é usado, inclusive, por alguns La Sombras muito antigos como ponto de reunião segura. Então, alguns La Sombras conseguem adentrar o abismo, mas é dito que não é muito confortável mesmo para os próprios antigos ficarem lá por muito tempo, porque é uma sensação de algo sempre te espreitando, mas tu sabe que não existe algo ali. Tá, beleza. E eles podem possuir o teu corpo também, né? Exato. Dito isso, eu faço a pergunta. Como é que é a facilidade para adentrar ao abismo? Extremamente Facilidade? difícil. Não? Tá, então quer dizer então que são raríssimos os La Sombras que conseguem fazer isso. Sim, Sim. são. Tu tem que estudar muito pra isso. Na verdade, muitos dos filhos do abismo conseguem, entendeu? Não é efetivo. Além de tu ter o poder, tu tem que ter a resistência mental, a resistência física. O próprio La Sombra, quando ele adentrava no abismo, ele era considerado como um ser fuleiro, entendeu? Tá, então quer dizer então que essa reunião que acontece entre 2, no máximo 3 pessoas. Não por muito tempo. É mais ou menos isso, e não por muito tempo. Então La Sombra dentro do abismo foi considerado igual ao Salot nas cortes orientais. Que quando o Salot foi para o Oriente, chamaram ele de fuleiro. Chamaram, mais um piá aqui na nossa volta. É, que nem o Capadócio na Terra das Sombras. É. Mais um. É que se tu comparar o abismo, tem um tempo de pré-existência, né? E o antediluviano tem o tempo da humanidade. Tecnicamente, o abismo seria ele o rival a Deus, e não Lúcifer, É por isso que talvez no o caso pessoal, de demônios. Entendi. o pessoal faça a contraparte, porque se a gente for analisar a partir da frase de quando Deus disse faça-se a luz, o Demônios da Queda fala que já existiam criaturas que habitavam aquela escuridão. Sim. E aí, quando Deus criou a luz, as criaturas só recuaram. Deve ser por isso que talvez tentam fazer uma ligação entre o abismo que os La Sombra entram com o abismo do Demo de Fale. Também tem uma ligação com os Baali, né? Os Baali também citam, de novo, Revelações da Mãe Sombria também citam essas criaturas que existiam pré-faça-se a luz. Eu acho que talvez, na minha opinião pessoal, talvez o abismo tenha camadas, talvez. Eles são chamados de Leviatãs, né? Quem já viu Sobrenatural sabe do que eu tô falando. Morreu com detergente. Morre com detergente. Mas é que Leviatã é uma palavra bíblica, ele existia na Bíblia e era uma das criaturas do Apocalipse, né? Era uma serpente que quando ela cai, ela cria Ela é um uma abismo criatura, e sai em 777 Keepers. Ele sai, depois ele é uma criatura liberta do fundo do mar, talvez seja aí, por essa ligação dos La Sombras com o mar, né? Porque na Bíblia... Essa é uma das coisas que eu comentei no primeiro, porque essa ligação do abismo, né? A gente tem esqueci o nome agora, que é 11 mil metros no fundo do oceano. A Fossa de Mariana? Isso. Isso, sim. O Leviatã, segundo a Bíblia eu não sei, mas a Torá cita ele ainda, e ele se levanta e vai ser destruído por uma criatura divina enviada de Deus, que os dois morrem no final para deixar a Terra livre, que é o Bahamut, se eu não me engano o nome. Então, talvez seja por isso a ligação dos La Sombras com o mar e tudo mais. Falando de contexto geral, então o abismo é uma coisa amorfa, que tem consciência. Exatamente. Uma coisa amorfa que tem consciência, mas os poucos La Sombras que exploraram, entrando dentro do abismo, eles conseguem sentir consciências, mas não conseguem sentir corpos. Tá, e agora vem a pergunta. Se tu passar muito tempo lá dentro, uma dessas consciências pode te possuir. Como é que... vamos tocar já direto para o roleplayer. Como é que eu, jogador de La Sombra, querendo ser um estudante do abismo, como é que eu posso iniciar? Como é que eu posso fazer... Eu, jogador, posso ter essa liberdade de ter essa opção? Ou o jogo não dá essa opção pra mim, não me dá essa possibilidade? Eu acho que o que tá nos livros pode ser usado e o que não tá também. Então... Fica a critério do narrador e jogador. Exatamente. Na verdade, vai muito dessa
não digo criatividade, tu vai pegar como base o que tem nos livros e depois disso tu vai seguir por conta, sabe? Tu vai ter que começar a imaginar. De repente é exatamente isso a questão do Lovecraft. Porque ele trouxe esse conceito de terror cósmico, né? Uhum. Então é uma das coisas que dá pra ser usado. Algumas coisas que tem a tenebrosidade, né? Por exemplo, de que o poder da tenebrosidade veio do abismo e é uma ponta dele, entendeu? Ou seja, é um nada dele. A tenebrosidade convencional é só o começo, assim. Sim, até porque a tenebrosidade ela não tem o começo dela, pelo menos até os 5 pontos, que é o que a maioria dos jogadores chega, tu não cria nada com consciência, né? A partir do 6º nível tu consegue começar a criar alguma coisa. E aí começar a poder adentrar o abismo com vários penaltis e tudo mais. Tanto que a tenebrosidade de nível 6, tu faz entre aspas, um teleporte, que tu entra na sombra, ou seja, um pedaço do abismo, e sai num outro pedaço de sombra. Cara, isso me lembra muito um desenho que tinha antigo. Que era um cara, uma caveira. Não era uma caveira, enfim, ele era meio deformado, assim como uma caveira. E esse era o poder dele. Ele entrava numa sombra aqui, caminhava numas escadas e saia numa outra ponta. Lembro disso. Eu acho que eu lembro desse desenho. Não lembro o nome dele. Se alguém souber. Ali, vamos dizer assim, o abismo, em questão de... Ali no abismo ali tem a questão também, se tu procurar, acho que nos livros Dark Ages, já no Clubbook não tem, mas tu encontra ali alguns rituais de invocação, né? Eles têm ali as regras do que tu precisa pra invocar no início uma sombra pequena, depois tu consegue invocar talvez um serzinho um pouco mais forte. E o Clubbook diz ali que tu estuda o misticismo do abismo, tu consegue talvez dar inteligência pra um tentáculo. E aí o nível de inteligência dele é o nível de tenebrosidade que o vampiro tem. Todos nós aqui na mesa somos narradores, né? Eu pergunto pra vocês, vocês estão narrando para Peraí, todo mundo aqui na mesa é narrador e ninguém quer narrar uma mesa, é isso mesmo? Bom, nós somos narradores. É exatamente isso, todo mundo quer jogar, ninguém quer mais narrar, tá muito saco cheio. Né? Cara, tu não faz ideia, tu não faz ideia de quantas pessoas me chamam pra narrar uma mesa. Eu faço, deve ser a mesma que me chamam, não me chamam pra jogar, mas não... me chamam pra narrar, mas não me chamam pra jogar. É, bem por aí. Eu tô com quase uma plaquinha, tipo... Sabe aquelas placas de evento de anime ou placa de substituição de futebol? Com escrito, me chame para uma mesa. Não me chame para narrar, me chame para uma mesa. Quero jogar. Eu, graças a Deus, consegui alguém narrar pra mim. Tem um jogador lá do live que tá narrando pra mim, tá? Graças a Deus. Umas momentos de diversão. Então a gente já parou de falar do abismo e vai passar agora pro misticismo, Calma. Eu acho que mais alguma coisa. Vocês estão narrando para um jogador iniciante ou um jogador mais experiente e ele não tem acesso a este livro do clã. Como é que vocês diriam para ele começar a jogar com o abismo? É que o misticismo do abismo em si, ele já tá bem oculto no... Se eu não me engano, é no... é um suplemento de magia. O Blood Secrets, isso aqui é? Se eu não me engano, é os Segredos do Sangue. Artes mágica? Guerreiras mágicas de Heroics? Essas mesmo. Ele invoca uma espada de sombra e faz um robô de sombra e o Mocona é preto de sombra. Se eu não me engano, no Libellus Sanguinis, se eu não me engano. Ou... Tem os níveis dos rituais. Ele é citado nesse livro e esse livro não tem nem em português. Sim. Então, é algo pra um player mais experiente, até porque tu narrar alguma coisa, tu também tem que ter um domínio de Lovecraft, porque é bem nesse nível, né? Tá, ou seja, tu não aconselha um jogador iniciante a começar a pegar esse tipo de coisa. Faça uma sombra convencional, que já vai se divertir bastante, vai ter muita coisa pra trabalhar. O que poderia talvez tu fazer é o cara criar um personagem e ele ir dentro do jogo atrás dos mistérios do abismo e aí tu vai explicando. Aí começa a ficar legal. Até porque um outro detalhe, que nem eu tinha comentado, os Filhos do Abismo, eles são muito focados, eles são introvertido, digamos assim. Ele não vai sair no meio de uma campanha ajudando um grupo a desvendar alguma coisa e no meio disso ele tropeça no abismo. Não é assim, entendeu? Na verdade, tu vai te excluir dos demais. Então não vai ser uma crônica legal, sabe? Não é um jogo convencional. O abismo ali. Então... beleza, eu tenho 4 players aqui. Nós estamos aqui, sei lá, cortando a cabeça de um dragão e aí agora vamos lá pro Henrique. O Henrique tá na caverna dele e achou um pergaminho novo.
Então eu acredito que nós sejamos unânimes, então. Porque eu também tenho a mesma opinião de vocês. Que seria interessante o jogador começar com um personagem em La Sombra normalzinho, tranquilinho ali. E no decorrer da campanha, no decorrer do plot, ele vai descobrindo sobre o abismo, sobre os rituais do abismo. Acredito eu que seja mais interessante e divertido para o jogador. É que se tu pegar a própria história do próprio La Sombra, ele é assim, né? Ele descobre um pergaminho, que há quem diga que foi uma Prank Malk, né? Do próprio antediluviano malcaviano, que o antediluviano malcaviano alterou um pergaminho que citava o abismo, um pergaminho extremamente antigo, e o La Sombra achou. E esse pergaminho permitia tu adentrar o abismo e dominá-lo. Pergaminho alterado pelo malcaviano. Pelo malcaviano. É o que é citado por aí, mas na verdade se sabe que ele encontrou um pergaminho, e o que continha naquele pergaminho ninguém sabe. Só se sabe que ele era um meio de se unir ao abismo de mente e alma. E quem leu o romance da Gerena sabe que isso funciona mais ou menos. Até porque o Malcave depois convence o La Sombra a tentar escurecer a terra com a sombra dele. O Malcave sacaneia ele 2 vezes. Não, porque tu não cobre a terra com a tua sombra, isso pior. Aí o Sol foi lá e matou ele. Mas é um final que eu não aconselho a ser usado, porque os caras deviam ter tomado os goros. Pra quem sabe, esse ritual ele funciona, tá, gente? O antediluviano se une ao abismo, só que, na verdade, a consciência dele é mais puxada pelo abismo do que o contrário. Aí quem quiser saber mesmo o que acontece no romance, leia o romance. Tem em português. É verdade, até nas noites mais modernas, provavelmente os poucos La Sombras que conseguirem entrar no abismo vão estar bem próximos do seu antediluviano. Pode ser que talvez alguma das vozes que conversa com ele é o próprio antediluviano conversando. Exatamente. O Monsada é um exemplo de mexer com o abismo sem ter a capacidade de mexer com o abismo, né? Ele morre tentando evocar uma criatura do abismo que, em vez de atacar o inimigo dele, arrasta ele pro abismo. Ops, errei. Falha crítica. Morri. O narrador dele olhou pra ele, rola os dados aí. Opa, falha crítica. Chegou o Didi Mocó e no seu tempão. O Rafa tinha comentado ali sobre dar inteligência pros braços do abismo e tudo. Isso é o chamado pela entidade na escuridão. E essa manipulação aí tu tem que ter tenebrosidade e ocultismo, em específico abismo, ou seja, teu ocultismo tem que ser voltado pra isso. Tem que ter especialização. Isso. E são 5 pontos, somando os 2, tá? Então, ou seja, 3 num, 2 no outro. E não pode ser 1 num deles e 4 no outro. Tem que ter no mínimo 2. Sim, o mínimo do ritual, né? Bom, passando então pro misticismo do abismo. O misticismo do abismo ele é considerado uma taumaturgia, tá? Mas diferente das taumaturgias convencionais. Fraca. Sapo. Exatamente nisso que eu tava pensando. Eu não ia falar. Agora, quando nós forem embora, nós vamos procurar um sapo. Esses segundos de silêncio tu tem que deixar pra que se entenda o que eu estava pensando no momento que ele falou isso. Vai dizer que Duranqui é fraco também. Não, óbvio. E é mais antigo que taumaturgia. A diferença do misticismo é que ele não contém linhas taumatúrgicas, ele contém apenas rituais. E esses rituais vão também de 1 a 5, só que você não precisa ter uma taumaturgia para tê-lo. O requisito dele é a tenebrosidade e o conhecimento, né? Isso aí. Então, aí agora pode dar uns exemplos. Só ordenando, todos os exemplos têm penais, né? Quase todos. Tem penais, né? Se tu executa o ritual errado, tu toma um penal. Isso, quase todos os rituais de magia têm penal. Desde alguns pontos de dano até ser engolido completamente. Ou ficar com os olhos, se não me engano, escuros, né? Isso. Os primeiros ali, tu fica com os olhos escuros e tal. Coisa simples, coisa cotidiana, banal. Mexer com magia do abismo, é isso, né, gente? A gente tem rituais mais básicos, assim, perfurar a escuridão. Tu ganha a habilidade de ver através do escuro. Pergunta, tu consegue ver dentro da mortalha com essa habilidade ou não? Não menciona. Eu imagino que não, porque a mortalha é um tipo diferente. Não é uma escuridão, entendeu? É um pedaço do abismo, entendeu? Ela se manifesta através do teu sangue. Esse ritual tu vê apenas a escuridão. Tu não vê sobre o abismo. Não. Na verdade, esse ritual te dá uma qualidade chamada de visão tenebrosa, tá? É uma visão que tu consegue ver à noite. Visão tenebrosa controlável. Isso, visão tenebrosa controlável. Isso, se tu falha no ritual, tu ganha incontrolável. Isso aí. E fica com os olhos escuros, né? Isso. Pra sempre. Não tem... Tipo os demônios do Sobrenatural. Exatamente. Quando tu ativa essa habilidade, teus olhos ficam exatamente como aqueles. Só que esse tu consegue controlar, de ativar e desativar. Quando tu não
não passa no ritual, teus olhos ficam daquele jeito pra sempre. E qual seria a desculpa que vocês dariam em mesa, como jogadores? Eu usaria rapuzes escuros. Eu tatuei o olho. Tá na moda agora? Eu faria um teste e deixaria na mão do narrador. Eu arrancaria meus olhos e regeneraria. Não, mas porque é uma maldição mágica. Viu aí? Na mesa do Ivan não rolava. Se eu fosse narrador, eu diria, tá, meu, beleza, vai lá, faz aí. Eu deixaria fazer. Na mesa do Vai lá, Ivan faz aí, chefes. não rola. Na mesa do Ivan não rola, talvez na mesa de outra pessoa. Vai que cola, né? Vai que cola, né, Rafael? É sempre assim, né? Vai que cola, vai que o cara entenda que aqueles olhos estavam amaldiçoados e não a tua alma inteira. Eu deixo tu arrancar os olhos, tomar os agravados e depois tu volta com os olhos preto igual. Droga. E pior que não dá nem pra ver no espelho se funcionou, né? Tem que perguntar pra alguém. Tem que perguntar pra alguém se funcionou. Ô Zé, como é que tá meus olhos? Ô meu velho, tá bacana aí. Não. Vai vir. O problema do incontrolável não é só esse, é que tu tem penal pra enxergar na luz. É o contrário, né? Se tu entra Sim. no ambiente, claro, é como se tivesse tudo escuro pra ti. Exatamente. É comparado, tipo, uma lâmpada de 100 watts na escuridão completa. Isso. Uhum. É, do mal. Tem a sombra das mãos, tu evoca a pequena sombra abissal pra te servir de espião ou servo. Isso eu acho muito legal. Tu consegue canalizar parte do abismo pra curar tuas feridas mais rápido. Alimentar-se da escuridão. Tu alimenta-se através de um toque de um braço do abismo, ou seja, tu tá aqui e aí o bracinho vai lá e começa a pegar o sangue pra ti, entendeu? Uma boa, né? Uma mordida na canela ali. Hentai puro. Tem beber sangue de Arimã, que também é um deus negro, turno, das trevas. Esse deus ele é citado também em rituais assamitas. Até eu acho que um dos poderes do... É a lança de Ahriman. Braços do abismo também eram chamados de braços de Ahriman também, né? Na Idade das Trevas. Tu aumenta os atributos físicos, facilita pra usar tenebrosidade. O que mais? Deixa eu pegar uns maestria aqui. Tem um que tu bebe o abismo, né? Não, é sério. Sim. Tu substitui teus pontos de sangue por pontos de abismo. O penal desse ritual, que se tu usar muito, tu começa a enegrecer a tua pele como se fosse um assamita. Imagina, te confundem com o Samita. Usando esse raciano. ritual, tu começa a enegrecer e vai ficando tão escuro quanto tu é, mano. Olha ali, um diablerista. Esse aqui é o que o La Sombra usava bastante, né? Sussurros no escuro. Tu cai em torpor e começa a aprender segredos sobre o vazio. Mas ele usava isso 24 horas. Esse ritual é bem interessante e é dito que tudo que é esquecido e perdido vai parar no abismo. Então todo o conhecimento que tu queira saber, ele tá no abismo. É até citado de um dos perigos desse ritual é que tu pode ficar no abismo até ser respondida a tua pergunta, né? E uma La Sombra perguntou pro abismo qual era o nome de Deus e ela tá em torpor durante 1000 anos. Há 1000 anos ela fez esse ritual e ela continua em torpor. O abismo tem que te dar uma resposta, né? Sim, ele te dá uma resposta. Em sistema, tu tem que atingir um número de sucessos pra atingir a resposta de acordo com o narrador. O narrador simplesmente disse, pra te descobrir o nome de Deus, tu vai ter que acumular 1 milhão de sucessos. Ela tá 1000 anos tentando. Ela tá 1000 anos rolando dado. Pra cada falha crítica que tu tem, aumenta o tempo em torpor, dobra o tempo em torpor e é exponencial. Ou seja, se tu dobrou, vai quadriplicar, se tu quadriplicou, vai... E assim vai. E assim vai. A gente tem passar pelo abismo pra viajar pra qualquer lugar. Tem evocação do obliete. Tu aprisiona um alvo em uma prisão abissal por um determinado número de dias. Ou seja, então tu quer estar me dizendo que nós temos um número bastante alto de rituais. Tem. Deixa só o último aqui. Cry That Slays the Light. Basicamente, tu aprende uma sílaba que apaga o sol por 1 hora. Parece interessante. Sim. Por 1 hora. Tipo eclipse. Sim. Como a gente tá falando de múmia, tu aprende o nome verdadeiro do abismo e consegue conjurar ele durante um tempo. Mas o grande risco disso é que é uma tenebrosidade, então ela suga todas... É uma mortalha aprimorada, ela suga a alma de tudo que ela toca, inclusive tu. Se no final do ritual tu não tiver um número de sucessos, quando a sombra sumir, ela suga a tua alma junto pro abismo. Do mal. Bom, passado Não é bom nisso... brincar. Passado nisso, nós temos... Usem com sabedoria isso, né? Na real, não, nem usem, né? Com parcimônia. Passado nisso, nós temos as qualidades e defeitos. Temos.
A gente acabou falando de uma já, que é a visão tenebrosa controlável. Tem a controlável é uma qualidade de 2 pontos, a incontrolável é um defeito de 2 pontos. A gente tem senso climático, percebe mudanças climáticas Que é para antes delas aqueles acontecerem. sombras que Os são corsários, exato. A harmonia pelágica, entendeu? Tu te sente mais confortável, tu recupera a Próximo força do de mar. vontade próximo do mar. Tem o defeito, que é o chamado de Poseidon, entendeu? Tu tem dificuldades daí, tu fica instável quando o mar tá agitado. Visão, a gente já falou. E o reflexo da morte. Esse eu acho que bem peculiar também. Bem peculiar. Como o La Sombra ele não tem o reflexo, esse é um defeito de Não. 3 pontos. Que altera o defeito original do La Sombra. Que tu tem reflexo. Só que o teu reflexo é exatamente como seria O teu corpo, o corpo. a partir do momento do abraço. Basicamente é uma caveira, assim. Sim, à medida, se tu tem um ano de abraço, teu corpo vai ser Um o ano reflexo de vai putrefação. ser um ano de Putrefação. Se tu tiver 100, o teu reflexo é uma pilha de cinzas andando por aí. Caveirinha. Faz um caveirinha. Tem uma outra qualidade, um outro defeito, na verdade, que eu não vi tu citar, que é o... Eu não lembro o nome em si, mas a tua sombra é incontrolável. Tem. É verdade. Enquanto tu para ao lado de um outro membro, Ela por fica exemplo, e a tua dançando break. sombra começa a se mexer, tentar diabilizar a sombra do vampiro do teu Agora lado. fiquei ali. imaginando aqui uma sombra dançando break aqui agora aqui. É mais ou menos como o Peter Pan tinha uma sombra que se Isso. mexia, né? Sim. Só que tu não controla, ela começa a assumir formas de demônios, ela começa a fingir que tá atacando os amiguinhos, se é que tu pode ter no vampiro, né? É uma sombra sacana. Ela é uma sombra sacana, tu não É uma controla ela. sombra Rue BR. É Ah. mais ou menos isso. 100% meme. É mais ou menos isso. Qual foi os personagens mais marcantes pra vocês, que vocês viram em mesa, ou de vocês? O que vocês dizem? Um personagem, como que seria um La Sombra ideal? La Sombra ideal é o que cada um gosta de jogar, entendeu? Eu acho. Vai do teu personagem. Não tem uma regra, né? Tá, quer dizer então que se eu quisesse fazer um La Sombra / Tremere, eu poderia fazer. Não é da ideia pra ter multiclasse? Tá, mas Bom. dá exemplos de personagens de vocês aí. Vai lá, Rafael, eu quero ver um exemplo de personagem La Sombra teu. Vamos lá. Eu tenho um que eu criei para um jogo de Idade das Trevas, que eu gostei bastante dele, que foi o Anthony. Ele era um La Sombra que tava junto da... Naquela época, como não tinha seita, não tinha nada, né? Ele tava lá na cidade e os planos dele eram ter controle sobre toda a igreja, todo o catolicismo que tinha na volta ali. E como eu queria introduzir aos poucos ele como um dos participantes do que criaram a seita do Sabá, né? Então ele tava usando o culto dele, ele tava passando, no caso, conhecimento do que seria talvez os primeiros ritos Sabá, mas de uma forma totalmente distorcida. Na verdade, ele tava mais pro lado da heresia cainita do que pro o que seria realmente aceita no futuro. Eu gostei bastante dele porque teve um pessoal uns jogadores que entraram mais tarde na mesa, foram justamente atacar esse NPC. E eles atacaram esse NPC, conseguiram estaquear ele e acharam que tava ganho. Tipo, vamos pegar a igreja do cara pra morar aqui. Eu vamos tava matar. nesse jogo. Tava. Vamos pegar aqui tudo certinho, não. Eles acharam que era o bom momento. E aí, repentinamente, todas as sombras da igreja começaram a se mexer. Porque esse cara estudava o misticismo do abismo e ele tinha convocado algumas criaturas. E aí eles tiveram que correr para as criaturas não matarem ele. Foi bem legal. Eu vi isso de camarote. Eu achei bem legal na época. Vinícius, quer falar sobre o teu personagem? Era um NPC esse cara. Eu tenho um resumo aqui, que era do Antônio. Antônio Matarazzo. A aparência dele é de 25 anos, mas ele nasceu em 1943. A idade o abraço dele foi em 68. Natureza, diretor, comportamento galã. Disciplinas, como geralmente tem, né? Tenebrosidade 4, potência 2, dominação 3. Forte. É, forte. A gente sempre tenta, né? A gente sempre tenta. E então o nome original dele era Luca, certo? Porque acho que conforme tu vai ficando um senhor de 120 anos com o mesmo nome, o pessoal começa a desconfiar. É mais fácil dos caçadores de rastrear, né? E então ele veio de uma família rica na Itália, terceiro filho, ramo de hotelaria. O abraço dele, né, onde ele encontrou o senhor dele, foi numa faculdade em Nápoles, na faculdade fundada em 1224.
E a senhora dele, na verdade, era Andrea de Salerno. Tava em torno de 300 anos. Na época eu criei todas essas histórias, né? Ela tava em torno de 300, quase 400 anos, justamente estudando abismo e tudo mais. Fodona. E aí foi lá onde ele acabou cruzando com ela ali. O que chamou mais a atenção dele, chamou a atenção dela nele, é que ele era muito bom com a parte de filosofia, política, argumentos, entendeu? Tinha debates na faculdade e ele era muito bom com essa parte de debates. E o que ela começou a fazer? Da mesma forma, o cara estava na faculdade ali, ela começou a fazer ele perder os debates dele, começou a degradar a imagem dele, começou a degradar a imagem da família dele, e aí no fim ela matou os irmãos, matou o pai e tudo, pra ele ver se ia arrasar com ele. E quando ela viu que ele continuou forte, né, se manteve, então ela foi lá e abraçou ele. Aí ele ficou um tempo ali estudando com ela e tudo mais, e depois foi para os Estados Unidos, que é onde era crônica, pra caçar uma galera lá. Normal. Sempre tem. Sempre tem. Bem bacana. E aí, Ivan? Não joga de lação. Não joga? Droga, Então ele tá. gravou 2 episódios. Droga, fomos enganados. Eu tô aqui só pra comentar, mas eu não jogo de lação. Não, Fala é que aí sobre assim, Jonatas aí. eu tenho um personagem só e ele já passou por tanto reboot na história dele que eu já não sei mais qual é a história dele. Inclusive, eu já tentei fazer várias vezes com o Rafael, mas sempre surge um player aí que dificulta a minha história, né? Verdade. Então, ele já passou porque a gente jogava no live e o live não tinha ligação com a WBN. Então, quando a gente começou a provar para a WBN, ele ganhou uma nova história. Qual live? O live de Porto Alegre. Como é que é o nome do live? Solo doentio. Solo doentio. Isso. Esse Solo é by doentio. Night, solo doentio. Ainda existe esse solo doentio? Sim. Tem como a galera ir atrás, saber informação sobre ele? Tem Sim. uma página citando eu não sei se ela tá atualizada, mas citava o príncipe, quem era o príncipe, a história da cidade, quem comandava a cidade, os personagens Não, ela influentes. não atualiza aquela página há um ano, mas o que tá lá é o que vale até hoje. É quase tudo que tá lá, né? O atual príncipe provavelmente mudou. Sim. Mais de uma vez. Mas tem a página. Bom, então... E tem eu, né? Eu que sou o narrador do live. Se quiserem, mandem um PM aí pra mim. Então, gente, caso vocês queiram informações, existe o Solo Doentio, que é um live oficial, tá? Pela OBN. WOBN. WOBN, muito obrigado. One Word by Night. Ou seja, é um live oficial. Vão lá, busquem informações lá. Mesmo desatualizado do site pela ineficiência do Rafael, mas tá lá. Todas as notícias lá são fictícias, pelo amor de Deus. Sapinho. Toca a ficha, Ivan. Fala sobre o Jonatas. Então, ele já teve tanto reboot que eu, honestamente... Nome? Jonatas Ferrari. Geração. Que eu vou falar a geração do... Fala a geração pra nós aí. Não, é aí que tá. Droga, quase funcionou. Eu só tenho o Jonatas, eu jogo com o Jonatas há 6 anos? Não, 5 ou 6 anos? Não, 6 Acho que anos. 5 anos, meu velho. Não, 6 anos. 6 anos já? Porque ele jogava antes da gente ter entrado na WBN com o Jonas. Eu jogava com o Jonatas antes de entrar na WBN. Na WBN a gente já tem uns 3 ou 4 anos. Eu lembro da vez que tu entrou. Tu tava na Casa de Cultura Mário Quintana e eu tava junto contigo. A gente tava debatendo sobre a tua entrada dentro da A live. gente entrou em 2014, nós estamos em 2019 já. Só aí tem 5, mas antes, que já tinha acho que 2 anos de live. Eu acho que foi. Uns 7 anos por aí. Tu tinha mais ou menos uns 2 anos antes. Pois então, o Jonatas é tido como um cara chato, extremamente camarilla lover. Arrogante, a ponto de botar o Ventru no chinelo. Ele tenta, mas não consegue. 3 Ventrus, inclusive um que correu só por saber que eu tava voltando a jogar o live. Eu não posso me responsabilizar pelos outros, né, cara? Se eles são os cagão, não posso Só uma fofoca aqui. Qual o Ventru que tentou que foi embora, que correu? Um que deu a praxis no Jonatas, ele disse que ia voltar a jogar, ele largou o cargo e parou de jogar com o Ventru. Era Lucas do quê? Era Lucas, eu não ligo pra nome de Ventru, então não sei. Toca a ficha. Oliveira. Isso, Lucas Oliveira, isso. Ele fugiu. Verdade, assina embaixo, ele fugiu mesmo. Ainda bem, nos fez um favor. Só pra vocês entenderem aqui, tá rolando, as arpias estão acontecendo nesse exato momento. Aí, o Jonatas, ele começou como um personagem de 11ª geração, mas à medida que eu fui me aprofundando no conhecimento do clã e de vampiro, né, porque, como eu já disse no primeiro pod, eu conheço vampiro há tanto tempo quanto eu conheço live, isso são 6 anos só.
Eu já li bastante sobre isso. E à medida que eu fui ganhando conhecimento, o narrador foi baixando a geração do Jonathan, e agora eu sou 4ª geração. Passando de nível. Foi passando de nível. E depois disse que não. Depois ele disse que não é D&D o bagulho. Tu baixa a geração só por ter Adquirindo conhecimento, conhecimento, tá? E tu não precisa de habilizar, então. Não, é que como não era oficial... É aí que tu vê a diferença, eu já entrei de quarto. Ah! Como não era oficial, os players mais antigos ficaram com gerações mais baixas e a partir de pôs. Cada pô dava um nível de geração ou não para determinados players. Então eu acabei ganhando gerações, até porque a minha ficha... Eu jogava com o Jonatas, mas me diziam que eu não ia aprovar ele na WBN. Então Não, não, peraí. Então eu quero uma revisão de ficha do Ramon Castro. Segundo que eu sei, ele morreu no ataque Sabá, capela. Tá vivo. Tá vivinho. Primeiro só serve pra morrer. Não, aqui, ó, olha o narrador olhando aqui, ó. Olha. O Ramon Castro está vivo. Quero uma revisão de ficha. Toca a ficha aí pro Jonatas. Dizem que o Elvis Presley tá vivo, nem por isso ele tá. Toca a ficha da tua história, Jonatas Ferrari. Não, e aí... Jotas Ferrari. Falou Jonathan. Eu entendi Jotas Ferrari. Que toca a tua história de Journey Quest. E aí ele não tinha ficha logo no começo, ele foi ter ficha mais pra metade do primeiro ano. E a história dele passou por várias revisões, e inclusive tá no hiato agora. Porque a gente precisa provar até a senhora dele. É verdade. Mas eu não gostaria muito de falar dele porque... Ele é o típico personagem que começou sendo um neófito e agora ele é chamado de mais velho. E ele não nega nem como Mão na Sombra, ele nunca disse que ele não é velho. Chamam ele de velho. E ele é só... Cada vez que perguntam a idade dele, ele acrescenta 100 anos. E tá colando, tá ligado? Tá bom, eu vou falar. Quantos anos tem? Eu tenho 200. Quantos anos tem? Tenho 400. Quantos anos tem? Tenho 600. Não. Tu somou 200. É. Não sei. Não, é que na real eu só tô... Tá bom, eu vou falar do Jonatas então, já que eu sou o narrador da coisa. Fala do Jonas. Eu acho que é melhor tu falar que tu sempre vai dizer que eu sou o emo trevoso do negócio. Pá, não pensei nisso, beleza. Jonatas é o típico emo trevoso. Mas não, tipo, em questão assim de roleplay, ele é uma sombra típico, gosta de roupas caras, sapatos caros, tudo na grife italiana. Costuma usar sempre camisa roxa, junto do terno. Ele tem um cachorro grande que ele adotou, chamado de Fido. Porque não, ele não chama de filho, mas é que ele não confia nos humanos, na qualidade dos carniçais. Ele não confia na qualidade dos carniçais, então ele tem um cachorro. Ele tem um cachorro. Ele achou um mortal muito promissor ao qual ele ia matar, mas como ele viu que esse mortal mexia muito bem com tecnologia, ele preferiu transformar em carniçal. Então, é quem lida pra ele com a parte tecnológica, já que ele vem de um tempo mais antigo. Ele gosta muito de debater sobre a Camarilla. É um amante de xadrez. É um amante de xadrez. Gosta muito de jogar xadrez, debater sobre a Camarilla, mostrar o conhecimento que ele tem e jogar status nas caras dos outros. Dizer que ele pode mais que os outros. Porque ele pode. E Ele é muito amigo do príncipe. ele é muito amigo do Isso ajuda bastante. E ele é ser da... amigo do príncipe. E ele é da Opus Dei. Isso, Secretamente, o Jonatas ele é da Opus Dei. ele é bem católico ferronho. Ele é da Opus Dei. Bom, então terminamos então nossas... E tu? Não, agora tu vai falar, malandro. Bom, eu tive apenas um personagem La Sombra, E foi do meu jogo, hein? na qual o nome dele era Mikaels, o Príncipe de Orescos. Sim, referências a Magic the Gathering. Total. Qual era o nome do barco da tua senhora? Bons ventos. Qual era o nome da tua senhora? É Magic. Ele pegou uma carta de Magic e começou a fazer história do lado, assim, e olhava pra carta. Eu peguei aqui, vou colocar... esse aqui é o Mikaels. O nome do meu pai biológico era Garruk. É, exatamente. Era Garruk, nome do pai biológico. Ele pegou o Magic da Isso é criatividade pra nome, tá? Não, com certeza. E socou pra dentro do É o mundo das problema de trevas. jogador de RPG, né, meu? Tu consegue montar uma história tri boa, tu nunca sabe teu nome, né, meu? Teu nome é a última coisa que tu faz na ficha, né? O nome, cara, o nome é... Tu vai saber o nome do teu personagem 4 dias depois. Geralmente. Vocês já fizeram... Olha só. Uma das coisas mais criativas que eu já fiz foi um personagem Garou, certo? Que ele era lupino. Então, como é que tu vai desenvolver, tipo, uma história de um lupino, entendeu? Por que ele era como um lobo, entendeu? E como é que era chamado o nome dele, entendeu? Qual era o nome, como é que se pronunciava, tudo isso. Referente a isso, ô Vinícius, eu também já tive um lupino, e o nome, quem me deu foi um dos jogadores. Daí... Oi? Não? No decorrer da campanha, me apelidaram de Carlos.
mais conhecido como Carlinhos. É verdade, Carlinhos. Mais conhecido como Carlinhos. Vamos chamar ele de quê, meu? Vamos chamar ele de Carlos. Nossa, o pior que isso é só o player preguiçoso de fazer história e põe amnésia na ficha, tá ligado? Isso é muito... Continua falando aí do Príncipe de Orescos. Bom, sobre o Príncipe de Orescos, assim, o Príncipe de Orescos, ele era um Lasombra, tá? De uma ilha totalmente desabitada, uma ilha tribal. Ele foi para a Europa, juntamente com seu irmão, atrás de recursos humanos, de pessoas, para poder criar um exército, criar uma base para ele. E acabou conseguindo algumas pessoas e começando a criar um vilarejo. Cara, isso é um Tremere disfarçado. Certo? A ideia do... Primeiro que ele não morreu nem o irmão dele. Esse abraço, cara. Quero saber como é que foi esse abraço. Não, isso aí é uma... Cara, é a história do Michaels, quando eu escrevi, deu em torno de umas 30, 40 páginas. Em nenhuma dessas páginas o irmão dele morria. Continuando. Ninguém se ferrava também. Não. A galera se ferrava as Ele ganhas. não foi testado, nada. Não teve Era um nada treble. disso. Ele aprendia magia, ficava na biblioteca estudando e tal. E aí ele aprendeu a mexer com a Nisso, abismo no decorrer sozinho. da campanha, a ideia do Michaels era basicamente seguir a ideologia dessa senhora, que era navegar. Então ele pegou o seu rebanho, começou a criar um vilarejo próximo da costa para fazer embarcações e criar uma frota de navios. Tá aí o cavalo? Que cavalo? O Chapinha. O Chapinha? Não existe vai falar de Chapinha. Chapinha? Ah, não existiu o Chapinha. O cavalo salvou ele dele salvou a vida dele várias vezes o cavalo. Falem, querem falar? Falem Não, do Chapinha. fala tudo, teu cavalo extremamente bonito, de aparência 7. Inteligência assim. Conhecido como Chapinha, porque a crina dele era bem lisinha pro lado, assim, na foto. Era parecia de um feito Pra Chapinha quem no não cavalo. sabe, o Henrique tinha fotos e fotos do cavalo dele de vários ângulos, que ele passou dias na internet procurando as fotos do cavalo dele, e era um alazão extremamente bonito. Tinha fotos dele com sem trancinha na crina. Ele mostrava as fotos pra gente, como o cavalo dele apareceu na determinada noite. O cavalo dele era o centro da história. Meu. 28 folhas só falando sobre o cavalo. Falando sobre o cavalo. Mais ou menos isso. Das 60 páginas que ele disse, 40 e poucos falavam do cavalo Do dele. cavalo, que a gente botou o nome carinhosamente de Chapinha. O cavalo era o Chapinha. Passado agora depois que a gente falou dos nossos personagens, né? Vamos falar dos notáveis pra finalizar o cast? Rapidinho. Bora. Eu acho que os notáveis, o primeiro notável de todos é a Lucita, a capa do Luke, né? Clubbook. Lucita, ela é tida como um arauto da Gerena. Ela era Lucita Bela, né? Uhum. Ela é Lucita de Aragão e Saragossa. Ela é uma descendente de um dos herdeiros da Península Ibérica, se eu não me engano. Na real, Lucita é filha de um rei. Exato. Que quando mortal, ela pensou em patricídio inúmeras vezes, tentando até fugir. Ela fugiu da sua família. Seu pai, como ele era rei, muito influente, ele conseguiu trazer sua filha de volta. Mas ao invés de puni-la, ele pegou e deu para... Ele pegou e tirou o celular dela. Ao invés de punir a Lucita, ao invés de corrigir a educação dela, ele preferiu dar a Lucita para uma correção religiosa. E quem era o cardeal que estava lá? Monsada. Cardeal Monsada. Pois então, o cardeal Monsada pegou e após ver a rebeldia da Lucita, ver a determinação da Lucita, ele achou que a Lucita seria uma excelente aquisição para as fileiras do clã. Chegou até foi até seus semelhantes, seus colegas de clã, e debateram sobre ela. Eles o permitiram que ele a abraçasse, o que assim o fez. Assim que ela foi abraçado, ela tentou matar seu senhor e matou seu pai. Ela é tida como uma das únicas crias do cardeal Monsada. Luiz Ambrósio Monsada. Depois surgiram outras duas crias dele, mas durante um bom tempo ela é citada como cria única e único arrependimento do Monsada, né? Ele abraçou ela em 1192. Isso. A história deles está bem ligada porque ele forçou o laço a ela, né? Bem contra o que o Sabá faz.
Ele foi lá e deu três goles pra ela, do laço do sangue dele. E isso pra uma criança de alma livre foi o maior ódio que ela teve durante toda a existência do Luiz e após a destruição dele. Sim, pelas mãos dela. Como eu disse, ele foi arrastado na verdade pelo abismo, mas sim, ela foi graças a ela e a Samita, A Fátima. E o Senhor da Fátima, Aí o Senhor da E Fátima. Senhor da sim, Fátima. que Isso. teve uma falha gigantesca na Idade Média. Mas vamos falar sobre Monsada? Vamos, claro. Monsada, ele é representado como um cardeal bem acima do peso, né? Ele conseguiu ascender dentro da... Ele é o Majin Buu. Ele é bem acima do peso, ele não é retratado como um senhor obeso, ele é extremamente obeso. Majin Buu. Isso. E ele ascendeu rapidamente na aristocracia da igreja até cardeal. E dentro do cardeal ele bateu de frente com alguém que ele não conseguiu mais subir. E ele foi abraçado. E dentro do Sabá ele desenvolveu o novo poder dele, mas ele era alguém muito de fé fervorosa. Ele não era só um político. Tanto que na ficha dele vocês encontram Fé Verdadeira 2, apesar dele não seguir humanidade. Ele experimentou vários tipos de abraço, inclusive abraços em massa de fiéis para ver se ele produzia guerreiros bons pro Sabá, mas ele nunca teve sucesso. E a única cria direta dele mesmo é a Lucita, o único arrependimento dele, a quem ele tentou segurar e não conseguiu. A Lucita se juntou com Beckett, adquiriu conhecimento. Com o Anatoly também. Com a Anatoly. Ela adquiriu bastante conhecimento e poder e voltou a bater na porta da igreja do Monsada. Só um adendo, Ivan. É bom falar que por um bom tempo Lucita ela estava ligada ou até mesmo apaixonada por Fátima, a Sim. Samita. Sim, sim. E a Fátima também por ela. O que eu pulei a parte que eu comecei, a Lucita ela é tida como um arauto da Gerena. Ela, o Anatoly, o Beckett e a Sasha Vicos. São os arautos da Gerena, né? Que eles estão investigando sobre os antediluvianos e tudo mais. E realmente, eles são arautos da Gerena, eles acabam trazendo a Gerena. Mas voltando, a Lucita, Sobre ela... essa Chavicos, não nos pergunta depois nos comentários qual é o sexo dela, porque não dá pra saber atualmente o que é. Ele trocou, né? Trocou. Ora ele, ora ela. A única coisa que a gente ora pode ela, falar é ora que era um homem originalmente. Toda vez que ele ia visitar a Monsada, por respeito à Monsada, ele assumia a antiga forma dele de Mika Vicos, em respeito ao Monsada. Monsada, ele é um cardeal do Sabá, se eu não me engano. Cardeal. Isso mesmo. Ele tem o mesmo posto dele da igreja dentro do Sabá. Ele controla toda a Península Ibérica. Pra quem não sabe, a Península Ibérica é Portugal e Espanha. É a área de comando dele. E ele encontra a morte dele em 98. A morte final dele Isso em mesmo. 98. Quem quiser está no romance de Clã na Sombra. Isso. Isso aí. Ele encontra a morte final dele. Tá bem explicado. E algumas partes do clã Samita. Romance de clã Samita. Quando fala da Fátima. Essa ligação é engraçado, né? Porque, assim como no Monsada ou La Sombra também, os Assamita tiveram sempre próximos, né? Exatamente. Dos La Sombra na parte de rebeldia, sabe? Sempre tinha algum Assamita junto ali pra fazer o Sim, crime sim. junto. Tanto que o braço militar do Sabá por muito tempo foi os Assamita antitribo. O Monsada, a catedral do Monsada era descrita como um lugar escuro, de pedra, e, por incrível que pareça, cheia de espelhos. Porque Monsada conseguia se esconder atrás das colunas, não me pergunte como, pelo tamanho dele, e ver quem era que estava chegando, porque se fosse um outro La Sombra, ele não veria o reflexo nos espelhos. E aí tava Sussa. E aí tava Tirando a cria dele, tava Sussa. Ou não. E aí ele encontrou a morte final dele em 98, quando Lucita bate a porta cheia de assamitas. E num desespero de tentar vencer Lucita, ele invoca uma criatura do abismo que ele não consegue controlar e arrasta ele pro abismo. E pra surpresa de todos, Lucita se torna cardeal de Aragão. Ela assume o lugar de Monsada. Sim, ela volta pro Sabá. Ela volta pro Sabá, ela manda uma carta pra Vicos, dizendo que a Vicos manipulou ela muito bem. Só que dessa vez ela ia dar uma surpresa pra Vicos, porque ela seria a senhora de Aragão. O cardeal de Aragão, ela coloca um grupo de Sabá regendo a região pra ela, porque na verdade ela não tá nem aí, ela vai andar com Beckett, ela só quer o título. E isso, a Lucita pra mim é a melhor história de Laço de Sangue, como o Laço de Sangue é poderoso, porque mesmo após ela matar o Monsada, ela continua ligada a ele, ao ponto de querer o título dele.
Com certeza. E não podemos deixar de dizer que o champs dela Eu vou te dizer que assim, é ó, o Anatoly. Isso. Eles são muito amigos. E eu vou te dizer assim, ó, Ivan, em relação a Laço de Sangue, eu também posso citar Esha, que no Romance de Clã, Esha consegue laçar alguém ao laço de sangue até mesmo sem sangue, sem seu próprio sangue. Ele consegue fazer um carniçal amá-lo sem utilizar sangue. É o Setita, né, cara? E isso aí eu achei muito fantástico. O Esha, eu acho um personagem fantástico. Tá Mas bom. vamos... E mais alguma nação? O Gian Galeazzo, óbvio. De Visconti. Tem o Montano também, né? Tem o Montano. Eu acho que o Montano e o Gratiniano, quem quiser ler mais sobre a história dele, pode baixar o Criança da Inquisição, tá? Cita a história dos dois nesse livro. Então vamos falar só mais desse último, então. E o Gian Galeazzo, não sei se você quer falar sobre ele. Não, toca a ficha. Eu sei que tu tem um sentimento por ele. Ah, eu amo muito esse. É Lovers. Eu sei que tu tem sentimento por Mas ele. é verdade. Teve um comentário no primeiro cast que pedia pessoas reais e o que elas seriam, né? Sim, exatamente. Ele é baseado numa figura real, tá? Quem quiser estudar a história dele, ele é conde? Visconde. Visconde. Não, ele é o título do Sabá, deixa eu... Ah, É, viu, Sabá. Duque. Se eu não me engano, ele é Duque. Não tem Duque no Sabá. Não? Não. É, não. Bispo, arcebispo. Não, cardeal. título de nobreza dele. Título de nobreza, se não me engano, é Duque. Tem Ductus e etc. É, ele é Duque de Milão. Duque de Milão. Falei? Não, sim, não. Falar o título do Sabá não tem esse título. Ele é uma figura realmente histórica e ele ajudou a criar o Códice de Milão, Maneiro. que é, se eu não me engano, na Primeira ou na Segunda Guerra do Sabá, foi criado o Códice... Segunda Guerra Na verdade, na primeira e na segunda reforçar, velho. Ah, não deu certo, botamos mais reforçaram 5 nessa. coisas aqui. Foi criado um código onde o Sabá se reuniu em Milão, criou esse código para que não houvesse mais mortes internas. E esse cara era o Duque de Milão. Então ele tá desde o começo do Sabá. Ele matou o próprio senhor dele, um padre, um monge que queria se unir a Camarilla. Ele matou o senhor dele e se uniu ao Sabá, porque ele não concordava com o senhor dele, queria a liberdade de Sabá, matou ele, foi pro Sabá, traiu o próprio senhor que queria ir pra Camarilla e ajudou a criar o Códice. Depois de anos, ele simplesmente se cansou da política do Sabá, porque ele viu que o Sabá não gerava um desafio pra ele como um La Sombra. Ou seja, no Sabá tudo se resolve na porrada mais cedo ou mais tarde. Então ele simplesmente se cansou, começou a enviar cartas pro círculo interno da Camarilla, armando uma emboscada. Ele reuniu todo o Sabá na casa dele Chamou as pessoas do Sabá pro... Não um castelo, mas enfim. por uma festividade dele. E quando todo o Sabá tava lá dentro, ele Chegou trancou na as portas. sacada, Ele trancou as portas, chegou na sacada, pegou um dos códigos de Milão original, rasgou. queimou na frente do Sabá. Eu toco fogo nisso aqui. Todo mundo olhando, um dos duques um dos membros da Camarilla mais antigos e mais renomados. E ele tacou fogo na casa enquanto fugia. Matou um monte de gente do Sabá. Matou um monte de gente do Sabá. Quem não morreu ali foi caçado pelos arcontes que já estavam de espera do lado de fora. E o Sabá, um dos Sabás mais antigos da Europa caiu assim. E ele se tornou príncipe de Milão. Traíra. Ele é um dos poucos La Sombra antitribo, não por a linhagem. Ele é um La Sombra antitribo por traição de seita mesmo. O Bacana. pessoal nutre um certo ódio. Um ódio extremo mortal por ele. Se os La Sombras já têm ódio por antitribo, imagina por um antitribo traidor. Que matou muitos deles. Exato. Vale citar que a Espanha ali tem muitos territórios que são controlados pelo Sabá, né? Então, tipo Barcelona, acho que Madrid não, mas acho que Barcelona sim. Barcelona é? Então imagina, tipo, o Sabá tinha um território hoje e amanhã não tem mais. É um território da Camarilla. Na noite pro dia. Óbvio que enfurecer a galera. A cidade é extremamente guarnecida, sempre guarnecida por arcontes por causa disso. Imagina. O Sabá pode se reunir pra querer tomar a cidade de volta. Então tem sempre 2 ou 3 arcontes lá. Imagina, o cara tem guarda-costas da Arcontes. Melhor, não tinha coisa melhor. E falando nisso, ele tem uma morte bem triste no romance da Gerena. Ele morre, várias pessoas importantes morrem. Sim. Natural, né? Um dia a morte bate na sua porta. Principalmente quando os antediluvianos começam a acordar. Principalmente. Mas aí, galera, já como chegamos no final do cast, gostaria de fazer uma pergunta pra vocês. O que acharam? O que gostaram, não, curtiram? Voltariam para falar dos Las Sombras?
Eu só achei que pra um tremendo tu tá muito passadinho hoje. Vamos ter que baixar a bolinha aí, porque Foi no Nescau. senão eu vou ter que soltar Foi meus Nescau, venturos de muito estimação açúcar. em cima de ti. Muito açúcar no Nescau deixou ele assim, hiperativo. Algum comentário sobre? Não é Nescau, tadinho. 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 Nesquik. Não, acho que foi tranquilo. A gente conseguiu dar uma boa visão. Alguns devaneios, mas tudo bem. A parte do abismo, ela é bem complexa, ela é bem vaga, digamos assim. Ela fica muito na criatividade da pessoa. Ela é bem obscura. É muito tenebrado. Mas é um clã muito bacana, é bem rico, apesar de ser confusa a parte da história. Tem bastante coisa para ser desenvolvida dentro de crônica. Geralmente quando tem algum La Sombra, o pessoal fica com o pé atrás porque ele vai fazer alguma coisa importante, ou ele é um cara forte, entendeu? Ele tem uma presença. Não é... Um La Sombra não é qualquer vampiro, entendeu? Ele é um La Sombra. E eu acho que o grande mote do La Sombra é que a disciplina deles é uma das poucas que são extremamente versátil do 1 ao 5, né? Tu tem a taumaturgia, claro, mas a taumaturgia tu vai precisar de várias trilhas de taumaturgia pra fazer ser versátil. Sim, com certeza. A do La Sombra, o primeiro nível, tu te esconde, tu intimida os caras, fazendo as sombras girarem na sala. A nível 2, tu invoca uma mortalha que ninguém escuta, ninguém ouve, ninguém sente nada e ofusca luzes. No nível 3 tu cria braços, No que nível é o 3 tu cria braços à que é o teu distância combate. que atacam por ti. No nível 4 tu é um híbrido de tudo, porque tu cria 4 braços no teu peito. Ou seja, tu, além de bater, os tentáculos no teu peito batem também. tu te defende também muito bem. Tu vira uma criatura intimidadora. É tipo o Cthulhu. E o nível 5 é a forma perfeita de fuga de tudo. Porque Tu no nível vira uma 5, sombra. Tu vira uma É. sombra. Tu fica imune a qualquer coisa que precise de visão, por exemplo. Tu já não toma Passa por baixo de porta, fresta. tu já não toma dominação, por Voo. exemplo, porque tu não tem Sim. olhos. Então é bem interessante. É isso aí, Rafael. Tô de boa. Bom, então aqui é Henrique Ferraz, Só temos expulsando... que falar nas nossas redes sociais. Exatamente, temos que falar das nossas redes sociais. Então, Twitter, Vale das Trevas. Bom, deixa eu fazer as honras então. O Instagram é @Vale das Trevas, Facebook é fb.com, que é imagino de Facebook, Sim. e Vale das Trevas Ponte, Twitter @Vale das Trevas, o blog valedastrevasponte.blogspot.com e o e-mail, né, valedastrevas@gmail.com. Bom, essas são nossas redes sociais. Se quiser deixar um comentário, escrever algum e-mail para nós, sugestões, críticas, fiquem à vontade. Isso aí. Bom, aqui é Henrique Ferraz e estou expulsando nossos convidados do Vale das Trevas. Que é Rafael Damasceno e você sai se você quiser. Não, eu tô tranquilo, agora eu vou pra casa pelas sombras. Vou te levar comigo. Mas nem a pau. Vou te levar comigo. Valeu, pessoal. Senhorzinho vai te levar de outro. Vou te levar comigo. Você vai ver. Tem o áudio. Seja bem-vindo aí pro Valecast. Pode pra cá. Vai tentando gravar de novo. Nós temos blá 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 blá. O que é blá blá blá? Blá, blá. Que é essa pessoa? De novo. Vamos exatamente. Varhuk. Varhuk. Muito bom o conteúdo de vocês. Nós estávamos precisando de muito bom comentário de vocês. Eita! Tá ruim isso aqui? Tomando Nescau. É. Isso é uma moto? Não, isso é uma filha da cacofonia. Diz o Rafael interpretando ele. Tô dando uma de Rafael. Viajando. Não quê? Dando uma de Rafael viajando nas coisas. Aham. Sabe que eu tava Agora a gente tava cantando. falando, ele começava a cantar umas músicas nada a ver com o que a gente fala. Era Capital Inicial. Isso. Que é um live oficial, tá? Pela WLBNey.